Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular, seja muito bem-vindo ao Clube do DNA. Eu sou Eduardo Castan e você está na Masterclass Sequenciamento de Nova Geração. Nós vamos falar desde o zero até a análise dos dados. Claro que é uma Masterclass, então a gente vai ter que dar uma acelerada, porque para dar tempo de falar. O que nós vamos falar hoje? Bom, nós vamos falar de sequenciamento de nova geração, que não é um tema simples, ele não é complexo, mas ele não é um tema simples. E a gente vai cobrir tudo, de ponta a ponta. Então eu vou começar dando uma introdução, eu vou fazer um contexto, eu vou explicar meu ponto de vista por que eu acho que você, profissional de biologia molecular, que trabalha ou pretende trabalhar com biomol, deve pelo menos entender, não precisa ser profundamente, mas deve ter um conhecimento, no mínimo robusto, sobre biologia molecular, sobre sequenciamento de nova geração. Porque a biomol, se a gente falou sobre isso em outras masterclasses, ela está deixando de ser um diferencial profissional da área de biologia. O sequenciamento de nova geração, não. O sequenciamento de nova geração continua sendo um diferencial para o profissional. A gente vai falar sobre isso. Aí eu vou dar um contexto sobre a importância do sequenciamento de nova geração, por que ele é o que ele é, por que ele está ganhando muita importância no mundo inteiro. E aí depois a gente vai entrar no fluxo de trabalho em si. Nós vamos começar falando do passo a passo. Construção de biblioteca, amplificação, construção da biblioteca, amplificação desse alvo, né, que é a biblioteca de fragmentos, o sequenciamento em si, e depois a análise dos dados a gente vai misturar junto com a aplicação. Porque a análise dos dados, a biblioteca também, mas a análise dos dados ela é muito peculiar do tipo de aplicação. Então a gente vai direcionar um pouco mais profunda, vai misturar os dois aqui, análise de dados e aplicação. Olha só, pergunta que eu recebo com frequência aqui no universo da biologia molecular. Tem algumas que eu recebo com bastante frequência. Essa aqui é uma delas, ó. Quais técnicas de biologia molecular você me recomenda aprender? Para quem está começando, para quem está trocando de área, para quem está querendo mudar de vida. Às vezes essas perguntas chegam aqui para mim, a resposta é muito simples. Ela é muito direta, porque é o seguinte, a primeira coisa que todo profissional que quer trabalhar com biologia molecular, na verdade que quer da área de biológicas, tem que ter um conhecimento sobre biologia molecular. Se for trabalhar especificamente com biomol ou utilizando biomol de alguma maneira, tem que entender a base da manipulação de ácidos nucleicos. Isso significa extração de DNA, de RNA, os pontos de controle de qualidade, né, as técnicas intermediárias, as técnicas principais, e tem que saber o básico, um pouco de cada uma das técnicas, para ter um conhecimento, porque elas se interagem de certo modo. Primeira é essa. Segunda, PCR em tempo real, é uma técnica aí no mercado. Todo laboratório utiliza, dentro da pesquisa, no mercado privado, vários laboratórios utilizam, tem que saber PCR em tempo real com profundidade. E NGS, sequenciamento de nova geração, que é o nosso tema de hoje, por diferentes motivos, eu vou explicar para vocês já já. Eu, aqui como professor, como pessoa que trabalhou nessa área, trabalha nessa área, mas trabalhou na indústria, fiz pesquisa trabalhando nisso daqui, eu recomendo fortemente que você aprenda sequenciamento de nova geração, porque essa técnica é uma das técnicas que te permitirá ser um profissional diferenciado e independente. Independente dos outros, independente de empresa, de concurso, independente de chefe, você vai ser, pela sua diferenciação técnica, você vai ter essas características de diferenciação, não tem mais chance de passar em concurso, não importa o que você esteja fazendo, pode ser fazer um mestrado, um doutorado, está terminando a graduação, está fazendo graduação, está se preparando para conseguir emprego, concurso, não importa qual é a sua situação, essa é uma técnica que você precisa saber, no mínimo com certo nível de robustez. E tem um porquê disso, não é blá blá blá, esse aqui é o contexto, agora a gente começa a entrar no contexto do porquê essa Masterclass e porquê que... E eu quero instigar você a entender o que eu vou explicar daqui para frente e você ficar até o fim, porque vai valer a pena para você, para todo mundo. Primeira coisa é o seguinte, olha essa pergunta aqui, essa argumentação que interessante. Por que fazer PCR ou qualquer outra técnica de biologia molecular? Aqui eu estou falando de PCR porque só para representar, tá? Mas por que fazer PCR ou qualquer outra técnica de biologia molecular se existem as técnicas de sequenciamento? Qualquer uma delas. Essa primeira pergunta a gente vai responder, ela tem tudo a ver com o que eu falei para vocês. Outro motivo para você se aprofundar e ter um conhecimento robusto sobre NGS é uma capacitação que você vai ter para o presente e para o futuro. O presente porque a NGS intercala com diferentes outras técnicas, ela interage direto ou indiretamente com diferentes outras técnicas que a gente quase não utilizava mais e hoje em dia utiliza de novo por causa do NGS. E basicamente tudo que se faz dentro de NGS, ou boa parte do que se faz dentro de NGS, ela vai ser utilizada nas tecnologias futuras que estão vindo por aí. Por exemplo, sequenciamento em terceira geração.
E o mercado, seja ele na pesquisa, seja ele no mercado aplicado, demanda profissionais que tenham esse conhecimento. Vamos começar com essa pergunta. E essa pergunta parece uma bobeirinha, né? Uma pergunta simples. Mas para pensar você e comigo. É um raciocínio que eu tive, um questionamento que eu tive quando eu comecei. E de tempos em tempos eu recebo essa pergunta aqui também. Eu adoro quando eu recebo ela porque tem alguém do outro lado raciocinando. Que é o seguinte: por que fazer qualquer outra técnica de biomol se existe sequenciamento? Seja ele de qualquer tipo de sequenciamento, qualquer técnica. Para quem está entrando aí agora e não sabe o que é sequenciamento, as técnicas de sequenciamento são aquelas técnicas que permitem sequenciar o DNA, determinar a sua sequência de nucleotídeos na ordem que esses nucleotídeos estão lá na molécula. A molécula tem vários nucleotídeos, várias bases. Elas estão numa ordem que parece aleatória, mas aquela ordem é super importante e as técnicas de sequenciamento permitem saber essa sequência aí. Quando eu falo sequenciamento de DNA, já assume que é RNA também, tá bom? Eu não vou ficar falando DNA e RNA, mas sempre que eu falar DNA, assume que é RNA também. Então tá aqui, ó, sequenciamento de DNA. Nós temos os 4 nucleotídeos, as 4 bases nitrogenadas, aí a adenina, citosina, timina e guanina. As técnicas de sequenciamento permitem olhar para a molécula de DNA e discriminar, determinar a ordem exata que os nucleotídeos estão presentes nela. E aí, de novo, eu faço a pergunta para vocês. Antes de refazer a pergunta, só para ficar claro aqui, uma coisa importante, tá? Fica com essa pergunta na cabeça e a gente vai voltar nela já. As 3 gerações aqui do sequenciamento. Primeira geração foi desenvolvida na década de 70, sequenciamento Sanger, leva o nome do seu inventor, que ganhou seu segundo prêmio Nobel por ter desenvolvido essa técnica, é utilizada até hoje, é diferente do que ele desenvolveu lá atrás sem tecnologia, mas é utilizada até hoje e é padrão ouro para várias aplicações aí em diferentes mercados, inclusive na pesquisa. Lá na década de 70, mais de 40 anos sendo utilizado até hoje. A segunda geração, que é chamada sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento de próxima geração, que não é um termo muito comum aqui no Brasil, apesar da tradução ser, né, NGS, Next Generation Sequencing, que é a tradução ao pé da letra seria de próxima geração, mas aqui no Brasil a gente fala sequenciamento de próxima geração. Aliás, toda vez que eu estiver falando de NGS, é a sigla para sequenciamento de nova geração. Ou, agora, com o surgimento, com o crescimento da terceira geração, os NGS, as técnicas de NGS estão sendo chamadas de sequenciadores de segunda geração também. Aí entra a terceira, que são os long reads, são aqueles fragmentos, são sequenciamento de fragmentos muito longos, em larga escala, como Minion, por exemplo, PacBio, e a gente vai mencionar eles por cima aí. Hoje, o nosso foco é a segunda geração, vocês vão entender por quê. Agora, voltando, né? A gente fez esse puxadinho aí, volta para a pergunta, por que utilizar qualquer outra técnica de biologia molecular se existem as técnicas de sequenciamento? É a mesma coisa que você ter acesso na sua mão uma máquina fotográfica, uma filmadora que filma em 4K, que é o sequenciamento, a técnica de sequenciamento aqui na analogia, e uma outra câmera que filma um vulto, filma tudo borrado, que pode ser a PCR em tempo real, o microarray, que são outras técnicas que elas te dão a informação, mas não é a informação exata do DNA, porque o sequenciamento ele está te falando a sequência de nucleotídeos, que é a informação mais fina, mais refinada do que essa, quando você olha para uma molécula, do que saber a estrutura dela. A técnica de sequenciamento te dá isso, mas a PCR em tempo real não te dá isso. Então, por que utilizar qualquer outra técnica? 2 respostas simples. A resposta não é técnica, tá? Não é por nenhuma motivação técnica. São duas respostas. Primeiro é o custo. Fazer sequenciamento pode ser bastante caro. Olha só, isso aqui é um gráfico que a gente vai elaborar daqui a pouco. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, que nem faz tanto tempo assim, né? Sequenciar um genoma custava 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Segundo motivo, praticidade. Se você for sequenciar em larga escala, ou sequências complexas, ou partes de genomas complexos, como qualquer eucarioto humano, por exemplo, o procedimento, antigamente, podia levar meses. Pega o projeto Genoma Humano, que levou anos para ser concluído. Aliás, não sei se vocês viram, que oficialmente o projeto Genoma Humano que começou foi quando mesmo? Faz tempo pra caramba, né? Nem lembro quando foi que começou. Não lembro quando foi, mas foi concluído agora recentemente. Eles falaram, agora a gente terminou. Depois de várias etapas, agora finalmente eles terminaram. Dizem que finalizou de vez. Ou seja, anos para sequenciar o negócio. Hoje em dia é muito mais rápido, né? Mas, de todo jeito, sequenciamentos mais complexos, mais robustos, antigamente, até certo tempo atrás, levavam meses. Mesmo um fragmento meia boca, não tão complexo assim. Então essas são as duas respostas. Porém,
De lá para cá, desde lá do desenvolvimento do Sanger até hoje em dia, algo mudou. Algo, na verdade, está mudando. E o que vem mudando são justamente as tecnologias do sequenciamento de segunda geração, os NGS, sequenciamento de nova geração. O que aconteceu? Olha isso aqui, vamos voltar para aquele gráfico. Nós tínhamos ali um custo para sequenciar o genoma humano em 2001, custava 100 milhões de dólares. Hoje em dia, ele custa menos de $1.000. É $1.000 mais ou menos, $1.000 para sequenciar. E vejam em que momento que começou a ter essa queda acentuada. Se vocês voltarem aqui no slide, eu falei do ano, aqui foi na década de 70, segunda geração em 2005, em 2011 foi a terceira geração. Vejam, vou passar aqui, em que momento que começou a dar essa queda brusca no custo. Foi ali mais ou menos quando foi lançado, né, a primeira máquina de sequenciamento de nova geração. 2005 não foi quando inventaram o sequenciamento de nova geração, ele já vem sendo inventado há muito tempo. Mas a primeira máquina comercialmente disponível foi em 2005. A Illumina entrou no jogo, a gente vai falar daqui a pouco, e esse preço começou a despencar. Depois outras empresas entraram no jogo e começou a despencar ainda mais. Então teve essa queda, continua tendo uma queda até hoje, desacelerou obviamente, mas continua tendo uma queda até hoje. Então o custo, ele mudou bastante. Para a gente não falar em genoma, né, porque nem todo mundo tem interesse em sequenciar genoma, aliás, poucos laboratórios, empresas têm interesse em sequenciar genoma, mas para você ter uma ideia, 1 milhão de pares de base, que não é muito grande, pensando em DNA, 1 milhão não é muito grande. Então, custava lá em 2001 $9 mil. Hoje em dia, custa, tá aparecendo aí? Custa 50 centavos para você sequenciar esse mesmo 1 milhão de pares de base. E aquele procedimento todo que levava um mês, com o desenvolvimento da tecnologia, passou a ser feito em 2 semanas, 15 dias. Hoje em dia, em 2 dias, tem protocolo para você sequenciar basicamente aí um genoma complexo de fazer quase em 24 horas. Acho que tem equipamento que faz em 24 horas. Você coloca a amostra para rodar e termina de sequenciar um genoma complexo em 24 horas. Então, o que levava meses, anos lá atrás, depois meses, depois semanas, da extração até a análise dos dados pronto lá na outra ponta. Então, essas 2 vieses, eles começaram a diminuir. Notem que aplicações que eram majoritariamente feitas com técnicas bem clássicas, né? Análise de expressão gênica, PCR em tempo real, microarray, genotipagem por PCR em tempo real, Sanger, detecção de patógenos por métodos tradicionais de cultivo, PCR em tempo real, PCR, Sanger, citogenética por todas as técnicas de cariotipagem, análise de mutação, PCR em tempo real, Sanger, PCR, identificação humana, eletroforese capilar, né, até hoje é feito dessa maneira, análise de metilação de diferentes maneiras, PCR, Sanger, chip, HRM, tudo isso. Todas essas técnicas, em partes, elas migraram para NGS. Eu estou dizendo aqui que vai acabar PCR em tempo real, microarray? Não estou falando nada disso, mas notem que com o desenvolvimento da tecnologia de NGS, aquelas 2 limitações, elas diminuíram, né, o custo e a praticidade. NGS começou a ganhar terreno, começou a ganhar mercado de outras tecnologias, de outras técnicas. E muito do que se fazia por PCR em tempo real, PCR, passou a ser feito por NGS. Então, dependendo do volume de amostra, do custo do laboratório, necessidade do laboratório, a pesquisa, a pergunta que é feita na pesquisa, muito do que é feito nessas condições, nessas determinadas condições, vale a pena, dependendo, ser feito por NGS. E aí, hoje nós vamos falar de todas essas aplicações, todas não, né? Algumas dessas aplicações e metodologias aqui, envolvendo sequenciamento de nova geração. Desde o sequenciamento de novo, que é o sequenciamento de um alvo pela primeira vez, ressequenciamento, análise de transcriptoma, RNA-seq, a gente vai pincelar tudo isso daqui. E notem como tem um monte de aplicação e metodologia que pode ser feita por NGS. Por quê? Porque é uma técnica, são tecnologias muito versáteis, que justamente por ser uma técnica de sequenciamento, tem a capacidade de fazer praticamente tudo. Tecnicamente falando, tem a capacidade de fazer quase tudo. Não tudo, mas quase tudo. Então, o primeiro motivo que você deve estudar, deve aprender NGS, é porque existe essa tendência de migração para NGS e para outras técnicas de sequenciamento no futuro. Não se iludam que isso não vai acontecer. Agora vamos acelerar. Capacitação presente e futuro. NGS, eu falei para vocês que é uma técnica, ela não é... O fluxo de trabalho não é um negócio muito simples, vocês vão ver. Não é difícil, mas não é simples. No entanto, são vários passinhos que flertam com várias técnicas, Então, quem sabe
fazer sequenciamento de nova geração, de ponta a ponta, da manipulação da amostra até parcialmente analisar os dados, não precisa ser um bioinformata não, é uma técnica que constrói profissionais versáteis que estão prontos a fazer qualquer outra coisa, PCR em tempo real. Vocês vão ver um monte de coisa que está dentro do fluxo de trabalho de NGS. Obviamente, começa com a manipulação de DNA e RNA. Porque você vai fazer uma técnica que é sensível, sequenciamento sempre é sensível, né? A maioria das vezes é sensível, então manipular DNA e RNA tem que ser com cuidado, o armazenamento, controle de qualidade da extração, o jeito que você extrai, o quanto você permite aquela amostra estar degradada, como você vai armazenar aquilo, tudo isso é refinamento da manipulação de DNA e RNA. E vai passando por outras coisas, né? Controle de qualidade, desde cálculos, nós vamos falar aqui rapidamente sobre cálculo, como é importante fazer alguns cálculos que a gente não usa mais, porque vem tudo pronto, mas no caso de um protocolo de NGS, a gente tem que aprender, a gente tem que se ligar. Até tratamento com enzima que você não faz no dia a dia, talvez para quem faz clonagem, quer trabalhar com DNAs, com DNA ligase, são enzimas de todos os tipos que a gente aprende às vezes na faculdade, mas nunca utiliza na prática, mas dentro do fluxo de NGS utiliza. Todas as ferramentas de controle de qualidade, desde espectrofotometria, tipo nanodrop, fluorometria para quantificação, bioanálise para verificar a integridade e fazer quantificação também. PCR, tem muita PCR ao longo do fluxo de trabalho de NGS. Hoje a gente vai ver um exemplo aqui, dois exemplos a gente vai ver aqui hoje. Mas tem vários pontos onde se faz PCR no fluxo de trabalho. Tem eletroforese da mais grosseira, no gel de agarose mesmo, tá lá, pode estar no fluxo de trabalho de NGS. Até aquele, não sei quem já fez, aquele negócio de cortar a bandinha do gel e purificar a bandinha do gel para reutilizar, está no fluxo de trabalho. PCR em tempo real para fazer quantificação da biblioteca. Conceitos de análise dos dados, que a gente vai passar, a gente vai pincelar aqui hoje, né? Cara, são coisas que você precisa entender que está relacionado a um pouco de bioinformática, né? Análise mais superficial, mais primária dos dados, mas está um pouco relacionado a bioinformática. E entender genética, que às vezes vai do básico ao avançado, porque como você recebe tanto dado, a gente vai ver isso daqui a pouco, tanto dado fazendo sequenciamento de nova geração, que às vezes você vai flertar, você vai ter contato com aquilo que você aprendeu lá no cursinho, aquelas coisas do azinho que nunca se materializou na sua vida, às vezes começa a aparecer, porque ele já se gera tanto dado com tanta profundidade que você tem que começar a destrinchar, entender, interpretar aqueles dados. Então notem como um profissional que trabalha com essas técnicas, ele vai evoluindo, ele vai ficando versátil. Se a gente fizesse uma analogia da tecnologia de automóveis, automobilística, e, sei lá, eu não entendo, né? Eu diria que a Tesla está ali na ponta, está no limite da tecnologia. Lá fora do país, esses carros andam sozinhos. Não sei se vocês já viram os vídeos aí no YouTube, é um negócio absurdo. Quando a gente fala de biologia molecular, o limite da tecnologia está dentro do sequenciamento de nova geração. O limite aplicado, tá? O aplicado que existe na vida real. Tem outras tecnologias em desenvolvimento, esse negócio de fazer órgão, de célula-tronco, mesmo CRISPR, beleza, aí também está avançadíssimo. Só que eu estou falando das tecnologias aplicadas no dia a dia das pessoas, para quem quer trabalhar no mercado aplicado, na indústria, para quem quer fazer pesquisa. Tá? Então está no limite da tecnologia. Nós estamos ali evoluindo junto com o sequenciamento de nova geração. E por último, muito do que se aprende aqui, você vai utilizar nas próximas gerações que vierem de tecnologia aí. Seja CRISPR, sequenciamento de terceira geração e o nanopore, por exemplo, que a Monique acabou de escrever. O nanopore, ele é um sequenciamento de terceira geração, tá? Não é de segunda não, então a gente não vai falar sobre ele aqui. Apesar de ter aula aí no canal, se vocês quiserem ver, sobre sequenciamento de terceira geração. É bem legal também, só que ainda são tecnologias que não estão 100% aplicadas. Eles têm ainda, NGS passou por isso, né? Sequenciamento de segunda geração passou por isso. O terceira geração está passando agora, que são os dados ainda com valor baixo de qualidade. Não é super baixo, mas ainda não é fidedigno o suficiente para fazer algumas aplicações. Aí talvez financeiramente não vale a pena, porque você tem que sequenciar muito para compensar o erro intrínseco da técnica. E aí por último, a primeira foi migração das outras técnicas para NGS. Depois, o outro argumento, né? O tanto de coisa que você aprende, o quanto versátil e capacitado profissionalmente você fica por saber, por lidar com todo o fluxo de trabalho de NGS e a demanda de profissionais no mercado. NGS está em todos os mercados. Ganhou mercado em todas as áreas, na pesquisa, na saúde, agropecuária, terapia gênica, medicina personalizada, muito forte. Eu vou mostrar aqui um caso, não sei quem viu a notícia dessa semana aí, mas um caso muito louco que acho que tem chance de mudar a vida de todo mundo, para melhor.
desenvolvimento de vacina, descoberta de drogas, fármaco, tudo isso, a NGS está envolvido nesses mercados todos. Só que nós temos um problema. Aqui no Brasil, vocês sabem disso, nosso sistema de ensino tem dificuldade para ensinar biologia molecular. Na outra Masterclass a gente ficou falando sobre isso, né? Quem aqui se sente confortável com o que aprendeu, o quanto que aprendeu sobre biologia molecular na faculdade ou na pós-graduação? Quem se sente seguro para entrar no mercado, para entrar no laboratório e fazer alguma coisa? Quem depende de outras pessoas para aprender biologia molecular? Tudo a gente falou em outras Masterclass, que não veio o caso aqui, mas a gente chegou à conclusão, é evidente que existe uma dificuldade muito grande da gente aprender biologia molecular de forma adequada. E imagina a NGS, que é bem mais robusto, bem mais complexo. Ó, depois manda aí eu quero saber aí, no chat, quem aqui, por alguma razão, precisou terceirizar algum serviço de sequenciamento de nova geração? Contratar uma empresa na China, uma empresa na Coreia, ou outra empresa aqui no Brasil, precisou terceirizar por alguma razão qualquer coisa relacionada à NGS. Às vezes precisou porque não tinha equipamento, né, no laboratório, às vezes precisou porque não sabia fazer, não tinha conhecimento técnico para meter a mão na massa e fazer um negócio de ponta a ponta. Quem aqui, desse pessoal que precisou terceirizar, quando foi terceirizar, teve dificuldade para entender o que a empresa estava pedindo. Por exemplo, aí você vai falar, eu quero sequenciar essa amostra aqui, sequencia para mim. Aí você recebe uma lista de perguntas. Cara, tem umas perguntas lá que se você não entende o mínimo de NGS, a gente não tem ideia do que está acontecendo, não tem ideia do que está sendo perguntado ali. Você não tem dificuldade para entender o que o prestador de serviço está oferecendo para você, está te perguntando. Olha a galera aí, ó, escrevendo já. Quem aqui tem sequenciador parado no laboratório? Teve um tempo aí na época de Dilma e Lula que a gente teve uma injeção grande de verba na pesquisa, e foi num boom de tecnologia de sequenciamento, vários laboratórios compraram sequenciadores, depois a verba acabou, os sequenciadores ficaram parados. Aí eles estão parados até hoje em vários laboratórios, por quê? Porque acabou o dinheiro e porque a galera não aprendeu, não tem como usar, não meteu a mão na massa, mesmo que entre dinheiro, mesmo que tenha dinheiro para pesquisa, às vezes não sabe utilizar aquele equipamento caro, super robusto, está no laboratório e não consegue fazer nada. E por último, quem aqui não tem nem ideia de por onde começar a aprender sequenciamento de nova geração? Isso a gente vai começar a ajudar hoje. Não, tem mais uma, né? Quem achava que NGS era exclusivo para análises ômicas, transcriptoma, genômica, isso também nós vamos falar, porque não é. Antigamente era, tá? Quem fazia, às vezes, é comum as pessoas associarem sequenciamento de nova geração com análises ômicas. Metagenômica, genômica, todas essas daí. Antigamente era focado nisso, mas hoje vocês vão ver que tem tecnologias que permitem você selecionar só aquilo que você quer sequenciar e sequenciar em larguíssima escala fragmentos bem específicos, aquilo bem específico que você quer. Olha a Nara aí falando que tem Ion Torrent parado no laboratório. Para finalizar esse pedacinho aqui, já viram esse tipo de gráfico? Não é essa proporção não. Olha só, esse gráfico representa aquilo que você sabe, essa porçãozinha da pizza é aquilo que você sabe. Tem uma porçãozinha, aquilo que você sabe aí, por exemplo, eu sei falar inglês, eu sei cozinhar, eu sei fazer PCR. Aí tem aquilo que você sabe que você não sabe, tipo, eu não sei falar alemão, eu não sei fazer, sei lá, macarrão, alguma coisa. Aquilo que você não sabe, que você sabe que não sabe. E a terceira, que é a maior parte da pizza, é tudo aquilo que você não sabe que não sabe. O que é o pior de tudo, né? Porque se você não sabe que você não sabe, cara, você não tem ideia do tamanho da sua ignorância. Isso é normal para todo mundo, para todas as pessoas. Agora coloca isso dentro do contexto de NGS. Se você não tem o conhecimento sobre NGS, essa aplicação, o que dá para fazer, como a tecnologia funciona, imagine tudo que você poderia fazer ou poderia ter feito e não fez. Por exemplo, um experimento que talvez valesse a pena fazer, tecnicamente falando, fazer por NGS e não por PCR em tempo real, ou um experimento que talvez ficasse mais barato fazer por NGS do que fazer por microarray, por exemplo, ou você conhecesse a tecnologia, como funcionam os reagentes, dividir parte dos consumíveis com outro laboratório, sem perder dados, sem economizar dinheiro, ou você mesmo deixar de se capacitar tecnicamente para atuar como um profissional lá no futuro, quando você for fazer, sei lá o que você for fazer. Então, hoje um pouco do que você não sabe que não sabe, eu vou tentar, pelo menos dar os primeiros passos aqui para você, aí ser um profissional mais diferenciado, mais independente, você pelo menos ter o primeiro passo para você fazer o que você quiser, tá? Então é isso, esses são os 3 argumentos que você aprender na NGS tem grande chance de se diferenciar no mercado, diferenciar onde quer que você esteja. Agora olha isso aqui, ó, só para quem
ainda não me conhece, é rápido isso aqui, eu não vou ficar falando sobre isso, vai ser rapidinho. Mas para quem ainda não me conhece, e por que eu estou falando esse monte de coisa, quem não sabe o estilo da aula, e por que eu falo de sequenciamento de nova geração, olha isso aqui, ó. Esse aqui foi o boom que eu mostrei para vocês das tecnologias, né? Quando Illumina entrou no mercado, sequenciamento de nova geração entrou aqui, caiu lá o preço, o curso por base, etc. Nesse processo aqui, o que aconteceu? Illumina entrou no mercado, desenvolveu uma tecnologia fodida, os caras são bons demais, outras empresas começaram a correr atrás, outros equipamentos surgiram no negócio, surgiram na jogada e começaram a competir, tentando alcançar a Illumina e causou uma corrida do genoma. E eu entrei nessa corrida, que eu participei quase que ativamente, meio que ativamente nessa corrida, porque eu comecei a trabalhar com NGS lá no doutorado, e por ser NGS, eu consegui uma vaga em Harvard para fazer parte do meu doutorado lá. Fui lá aprender um pouco de bioinformática e as tecnologias da época, isso foi em 2010, 2009 mais ou menos, e as tecnologias da época para sequenciamento de nova geração. De lá, eu fui contratado pela então Life Technologies, que era uma empresa muito forte, estava querendo ficar muito forte em NGS, competindo com a Illumina, tinha acabado de lançar o seu novo sequenciador, que são os sequenciadores da tecnologia Ion Torrent. Eles tinham acabado de comprar essa tecnologia e eu fui contratado para ser especialista desse negócio, desses equipamentos e de PCR em tempo real também. E nessa época, eu estou falando tudo isso porque nessa época, galera, vocês não têm ideia o que era a pressão, o que era o tranco de trabalhar com sequenciamento de nova geração. Por quê? Porque tinha competidor saindo por todo lado, tecnologias sendo desenvolvidas, a Illumina sempre correndo na frente e a Life naquela época, com a Ion Torrent, tentando correr atrás, tentando alcançar. A Illumina lançava um reagente um pouco melhor, a Life na época lançava um reagente para tentar competir, e aí a gente ia receber treinamento, ia para os Estados Unidos, recebia treinamento local, e era coisa nova que aparecia, tinha que refazer tudo aquilo que a gente tinha aprendido. Era uma pressão desgraçada, era viajar o Brasil inteiro dando palestra, tentando convencer as pessoas que aquele negócio funcionava, e funcionava mesmo, era bom. Era, aqui ó, amostra de cliente, a gente tentando resolver pepino de cliente, um especialista ligando para o outro, aconteceu isso, o que eu faço? Era um terror, mas foi muito proveitoso. No final de toda essa corrida, basicamente nós temos aí dois players principais. Que é a tecnologia Ion Torrent, que continuou no mercado, ela continuou competindo com a Illumina, foi se diferenciando, ela foi ganhando mercado, foi ganhando terreno, ela desenvolveu produtos melhores, o sequenciador dela, da Ion Torrent, ficou realmente muito bom. E a Illumina continuou desenvolvendo. No final das contas, basicamente, quase 100% do mercado hoje, ele está na mão dessas duas empresas aqui. Tem outras empresas, a gente vai falar rapidinho sobre elas, mas o que a gente tem que entender de tecnologia, se a gente quiser saber algo aplicado mesmo, é falar dessas duas tecnologias aqui hoje, tá? Então, o que nós temos no mercado hoje, basicamente, em termos de equipamento? De reagente tem um monte, tá? Um monte de empresa aí, mas equipamento, basicamente Illumina, que domina aí por volta de 80%, 85% do mercado é Illumina, depois vem a tecnologia Ion Torrent, depois nós temos uma empresa que é chamada BGI, que é uma empresa chinesa que está tentando ganhar mercado, mas por enquanto é muito pequenininha ainda. E a QIAGEN, que tem o seu sequenciador de nova geração também. Só que o CEO da QIAGEN falou há pouco tempo aí que eles vão focar mais em reagente, fizeram uma parceria com a Illumina. Então tudo indica que eu pessoalmente acho que eles vão colocar de lado o equipamento, nem coloquei aqui. Tá? Então basicamente é isso que nós temos hoje. E entrando na parte técnica do negócio, sequenciamento de nova geração. Por que sequenciamento de nova geração teve esse boom tão grande, né, que mudou todo o panorama da biologia molecular, mudou toda a estrutura do planeta Terra por causa do desenvolvimento dessas tecnologias? Sem exagero. O que aconteceu? O que tem na segunda geração dos sequenciadores em relação à primeira? Qual que é a diferença de NGS para Sanger? Sequenciamento Sanger, que são tecnologias totalmente diferentes, tá? São métodos de sequenciamento totalmente diferentes. Sequenciamento Sanger é uma técnica que vai sequenciar um fragmento de até 800 pares de base. Dificilmente passa disso. Em uma única corrida. Então é uma corrida, um fragmento de 800 pares de base, é isso aí. É isso aí. Então 800 pares de base por corrida. Tem equipamento que roda várias amostras por vez, equipamentos mais robustos, é isso aí. Agora, NGS. NGS vai, em vez de trabalhar com um fragmento por corrida, vai trabalhar ali com centenas, possivelmente centenas de fragmentos por corrida. Talvez milhares.
talvez bilhões, milhões, talvez bilhões de fragmentos numa única corrida. Então o sequenciamento de nova geração, além de ser uma tecnologia, um método diferente de manipular a amostra, de gerar o resultado em si, é uma técnica que gera muito dado. Mas ela gera muito dado. E é por isso, esse é um dos principais motivos para o preço ir lá para baixo. É que nem quando você vai comprar, quem compra atacado e compra, como é que chama? Atacado e varejo. Quem compra atacado, porque compra em grande quantidade, paga mais barato. Aqui o raciocínio é o mesmo. Só que você hoje em dia não necessariamente precisa sequenciar muita coisa de uma única amostra de uma única vez. As tecnologias evoluíram de tal maneira que você consegue particionar, dividir o potencial, a potência do sequenciamento de nova geração para diferentes amostras, para diferentes corridas. Você não precisa utilizar todo o potencial dele de uma única vez. Isso também ajudou a baratear, flexibiliza o uso da tecnologia, porque não vai só para as ômicas, vai para uma detecção de um simples patógeno, que aconteceu muito agora aqui no caso do Covid, que é um patógeno de um genoma pequenininho, super simples. Dá para fazer por NGS tranquilamente. E não fica absurdamente caro, fica num preço legal. Então o sequenciamento de nova geração, justamente por ter essa capacidade de gerar muitos dados, ele tem um fluxo de trabalho relativamente robusto. E a gente pode dividir em 4 passos principais. A construção da biblioteca, a amplificação dos alvos, o sequenciamento em si e a análise dos dados. Biologia molecular, técnica de biologia molecular, e isso aqui fica muito mais evidente quando a gente fala de sequenciamento de um modo geral. Toda técnica de biomol é uma ferramenta que te permite traduzir uma informação biológica que você não consegue entender, interpretar, que é a molécula de DNA, a molécula de RNA, numa informação digital, uma informação numérica. O exemplo que eu dou é o seguinte: termômetro. A criança está com febre, parece que está com febre, você põe a mão lá, ver se ela está com febre. Dá para saber se está com febre exatamente? Até dá, mas dá para saber quantos graus de temperatura ela está? Não dá. O que você tem que fazer? Colocar o termômetro embaixo do braço, o termômetro antigo, vamos falar do termômetro antigo, coloca lá embaixo do braço, aquela ferramenta vai acontecer alguma coisa ali que ela vai traduzir a temperatura da criança para um valor numérico, que é o 37, 38, 39 graus aí. Então as ferramentas de biologia molecular fazem isso. Pega informação biológica, molécula de DNA, utiliza alguma coisa, um mecanismo, alguma técnica que traduz aquela informação biológica em uma informação numérica digital para você entender. No caso do termômetro, por exemplo, o processo de tradução em si, lá no termômetro antigo, aqueles de mercúrio, o processo de tradução em si acontece quando você coloca o termômetro embaixo do braço, o mercúrio que está ali dentro ele dilata e ele sobe pela reguinha lá e dando um valor numérico, que vai representar o número, certo? Aqui no caso do sequenciamento, de modo geral, o sequenciamento de nova geração, qual que é o sequenciamento? Você tem lá a molécula de DNA, que é a informação biológica, aquilo que você quer sequenciar, que você quer descobrir a sequência. Você vai colocar isso numa ferramenta, que é o sequenciamento de nova geração, ele vai pegar aquela informação e traduzir numa informação digital. No caso do sequenciamento de nova geração, que é o que nós vamos falar aqui das duas tecnologias, Ion Torrent e Illumina, eles utilizam dois processos de tradução. A tradução em si, aquele momento que o nucleotídeo é traduzido em A, T, C ou G para você ler, acontece de duas maneiras. No caso da tecnologia Ion Torrent, por variação de pH dentro da reação, e no caso da tecnologia Illumina, vai acontecer por geração de luz, geração de fluorescência. Só que olha só o porquê de ter esses 4 passos. Por que tem esses 4 passos? É o seguinte: se você pegar o DNA de uma célula, de um grupo de células, um tecido, planta, raiz, sei lá, do sangue, e você pegar esse DNA, extrair, purificar, colocar num sequenciador de nova geração, qualquer um deles, você não consegue sequenciar. Esse processo de tradução que eu acabei de falar para você, ele não acontece. Por quê? Porque você não tem uma quantidade muito grande daquele DNA, ele não tem a quantidade concentrada suficiente daquele DNA a ponto de a sua massa gerar esse processo de tradução, a variação do pH no Ion Torrent ou a geração de luz no sequenciador Illumina. Pouco DNA, pouca massa de DNA, pouca quantidade de DNA não tem força suficiente para que esses processos gerem um sinal de tradução forte o suficiente para você ter um dado lá na frente. Então o que você tem que fazer? Qual que é o seu objetivo aqui? Como é que você pega um fragmento alvo ou um conjunto de fragmentos alvos e faz cópias dele? PCR. Basicamente você vai fazer uma PCR, vai pegar aquele alvo, aquilo que você quer sequenciar, vai fazer várias cópias dele e, teoricamente, esse aumento do número de cópias, esse aumento de massa, essa concentração daquilo que você quer sequenciar, vai
gerar um sinal forte de tradução lá na frente, variação do pH ou geração de luz no caso da Illumina. Teoricamente é isso que acontece, porém, ainda nós temos um problema, aí você vai conseguir analisar os dados, só que ainda tem uma limitação. Não basta esse seu fragmento, isso que você quer sequenciar, estar disperso numa solução. Não dá para você pegar o DNA extraído, produto de uma PCR e colocar no sequenciador e analisar. Não dá. Você precisa fazer com que todas essas cópias que você produziu lá no passo de amplificação, numa PCR, por exemplo, e mantê-las todas juntinhas. Porque elas juntas, é o fato de elas estarem juntas, fisicamente próximas, numa região geográfica conhecida, que vocês vão entender do que eu estou falando, e é por isso, elas juntas em várias quantidades que vai gerar um sinal forte lá, ou variação do pH, ou de luz, para que o processo de sequenciamento aconteça. Só que ainda nós temos um problema aqui, uma limitação, não é um problema, é uma característica da técnica. Eu falei para vocês que NGS gera muitos dados, vários dados, certo? Então, é muito provável, não necessariamente, mas é muito provável que você não tenha só um fragmentinho para você fazer uma PCR e sequenciar, como acontece no Sanger, por exemplo. É muito provável que você tenha muitos fragmentos diferentes. Você tenha várias, talvez diferentes amostras, diferentes porções do genoma, ou talvez, sei lá, você vai ter muita coisa para sequenciar. Então você vai ter que fazer esse processo de amplificar cada um desses fragmentinhos individualmente, mantê-los todos juntinhos para poder fazer o processo de sequenciamento. E isso explica esses 4 passos do fluxo de trabalho. E agora nós vamos destrinchar eles para você entender como que isso aqui acontece. Começando com a construção de biblioteca. Construção de biblioteca. Tem 3 passos principais, tem vários objetivos a construção de biblioteca, mas tem 3 principais. Primeiro objetivo é gerar fragmento de tamanho adequado. Sequenciamento de nova geração é uma tecnologia que tem uma limitação de tamanho de fragmento ser sequenciado. Não dá para sequenciar, a tecnologia não permite, não tem tecnologia para isso, sequenciar fragmentos grandes de uma única vez. Não dá para sequenciar fragmentos acima de 600 pares de base. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, não dá para você pegar um genoma, colocar lá, amplificar aquele genoma e sequenciar. Não dá para você pegar um gene, não dá. Você tem que pegar aquilo que você vai sequenciar, aquele seu alvo, picotar ele, gerar fragmentos pequenos de tamanhos que cabem na tecnologia, esses tamanhos variam de aplicação para aplicação, de equipamento para equipamento, mas no geral fica aí por volta de 250, 300 pares de base. Você vai gerar fragmentos com esses tamanhos mais ou menos, para poder seguir com o sequenciamento, para que ele caiba na tecnologia de sequenciamento, caiba entre aspas, né? Então esse é o primeiro passo, gerar fragmentos do tamanho adequado. O segundo passo é gerar extremidades conhecidas. Por quê? Você vai pegar todos esses fragmentos que você picotou, que você gerou lá tudo pequenininho, do tamanho que você precisa para colocar no sequenciador, e vai fazer PCR com ele, né? Não vai ter que fazer uma amplificação ali que eu mostrei para vocês agora, para gerar um sinal forte, suficiente de fluorescência ou de variação do pH. Tem que fazer PCR. Como é que você faz PCR de milhões, talvez milhares ou milhões de fragmentos que você não conhece a extremidade? Para você fazer PCR, você precisa conhecer a extremidade para colocar os primers, né? Para adicionar os primers. Então você precisa gerar extremidades conhecidas em cada um desses milhares ou milhões de fragmentos que você produziu ali. Beleza? Então, esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo é preparar essa biblioteca de uma determinada amostra de tal maneira que ela possa ser misturada com outra amostra. A gente falou várias vezes, sequenciamento de nova geração gera muito dado. É improvável que você vai querer sequenciar uma única amostra no sequenciador. Você vai querer sequenciar o máximo que der, para você economizar dinheiro, para você gerar o dado que você precisa. Então é importante você misturar as amostras e sequenciá-las todas juntas, sem você perder a informação do que era referente a cada uma das amostras, certo? Então a preparação para o multiplex. Esse negócio de gerar fragmento, você pode fazer de diferentes maneiras. Existem diferentes maneiras de você pegar o DNA genômico, um gene, um cromossomo, o que quer que seja, fragmentar isso para ele ficar do tamanho que você quer. Tem várias maneiras. Basicamente, você vai fazer, tem 3 opções principais. A primeira delas é uma fragmentação mecânica, que também a fragmentação mecânica em si pode ser feita de diferentes maneiras, que nada mais é que você vai aplicar uma força mecânica naquela molécula de DNA e quebrar a molécula. Muito utilizado é sonicação. Você submete a amostra no processo de sonicação, são bolhas que dentro da água que vão estourar e romper a molécula de DNA. Quanto mais tempo você deixa aquela amostra sonicando ali quebrando, batendo, sendo impactada, ela vai picotando. Uma opção é essa, fragmentação mecânica, uma força física mecânica. A outra opção é uma lisa enzimática. Você pega aquele DNA grandão,
incuba aquele DNA com uma enzima, como uma DNase, por exemplo, ou alguma nuclease, e a nuclease vai lá e pum, 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 começa a fragmentar. Quanto mais tempo você deixa incubando, mais ele vai fragmentar. E aí você vai ajustando o tamanho que você precisa. E a terceira opção é você direcionar o sequenciamento, que aí é uma outra história, a gente vai falar isso lá na parte que a gente vai falando de análise dos dados. Vamos ficar aqui então em fragmentação mecânica e lísise enzimática por enquanto. Fez isso, fragmentou o DNA, fragmentou o RNA, o que você tem que fazer agora? Tem que fazer com que as extremidades sejam conhecidas. Como você deixa as extremidades conhecidas? Vai incubar esses fragmentos todos, os milhões de fragmentos que você gerou. Eu estou mostrando um aqui, mas você sempre tem que pensar que isso está acontecendo para tudo ao mesmo tempo, aquele milhões de fragmentos que você gerou lá no processo de fragmentação. Vai incubar esse seu fragmento com 2 outros fragmentinhos de DNA, dupla fita mesmo, de sequência específica. São fragmentos de DNA ali por volta de 30, 40 pares de base, depende da tecnologia, da aplicação, mas por volta de 30, 40 pares de base, dupla fita, feito artificialmente, produzido artificialmente no laboratório, uma sequência específica conhecida e por meio, basicamente, de uma DNA ligase, ele vai se ligar nas extremidades do seu alvo. E aí você passa a ter fragmentos de extremidades conhecidas. Com isso, você consegue fazer um monte de coisa. Esses adaptadores aqui, eles têm diversas funções ao longo de todo o fluxo de trabalho. Hoje eu vou limitar o que a gente vai falar sobre os adaptadores, senão a gente não vai embora. Mas eu vou falar as principais. A primeira já sabe, gerou extremidade conhecida, agora dá para fazer PCR. Você conhece a extremidade, coloca primer aí e amplifica esse negócio. Mas outra coisa interessantíssima, importantíssima dos adaptadores, ou está relacionado aos adaptadores, é justamente o código de barras. São os adaptadores que vão discriminar uma amostra da outra no processo de multiplex. Imagine a seguinte situação, você quer sequenciar 2 amostras. No seu sequenciamento, o tanto de dados que você quer gerar, vamos supor que você consiga sequenciar 2 amostras, a amostra 1 e a amostra 2. Aí o que você faz? Liga os adaptadores lá na amostra 1, que aqui é o vermelhinho e azul, o vermelhinho numa extremidade e o azul na outra, só que o adaptadorzinho vermelho, ele tem uma sequência extra de nucleotídeos ali, que eu estou representando aqui pela cor verde, ele tem uma sequência extra de nucleotídeos que é específica, exclusiva da amostra 1. A amostra 1 e a amostra 2 vão ter adaptador, o vermelho e o azul. Só que só a amostra 1 tem o adaptador vermelho com essa sequencinha verde aí no meio. É uma sequência pequena de alguns poucos nucleotídeos, não sei quantos são, 5, 6, depende da técnica, mas 5, 6 nucleotídeos ali que são exclusivos da amostra 1. O fragmento verde da amostra 1 passa a ser um marcador dessa molécula. Ele passa a ser um marcador. A amostra 2 vai receber os mesmos adaptadores, só que o adaptador vermelhinho, ele tem uma outra sequenciazinha. Não é a sequência verde, ele tem a sequência roxa. Então, todos os fragmentos que você construir, produzir da amostra 1, você utiliza os adaptadores com o vermelhinho e o verde. Da amostra 2, mesma coisa, só que é o vermelhinho com o roxo. Se você pegar e misturar isso aqui, antes do sequenciamento, pode misturar todos esses fragmentos aí, tá bonitão, e manda para sequenciar. Você vai lá no computador do equipamento e fala o seguinte, software, você vai sequenciar essa amostra. A hora que você sequenciar o adaptador vermelho que tem o fragmento verde, saiba que ele é a amostra 1. E quando você sequenciar o adaptador vermelho que tem o fragmentinho roxo, saiba que é da amostra 2, tá bom? Tá bom, beleza. Aí você programa isso lá no computador. Uma das primeiras coisas que é sequenciada no processo de sequenciamento é justamente esse barcode. E no caso da Illumina é chamado de index. No Thermo Fisher, na Ion Torrent, é barcode. É justamente esse marcador aí que diferencia uma amostra da outra. Então ele vai sequenciando, opa, essa aqui é verde, amostra 2. Esse fragmento que eu sequenciei aqui é roxo, amostra 2. E vai, assim vai, entendeu? Ele vai fazendo esse processo e vai, ao longo do sequenciamento, ele vai falando, isso aqui é amostra 1, isso é 2, isso é 1, isso é 2, isso é 1. E isso dá para fazer para 1, 2, 3, 4, 96 amostras, 384 amostras de uma única vez. Dá para usar um sistema como esse. Ou sistemas semelhantes, tá? No caso da Illumina, tem sistemas um pouco diferentes, tem algumas variações, mas segue esse racional. Beleza? Então, relembrando, começamos lá o primeiro passo, que é a construção da biblioteca, com um fragmento tão grande que não cabe na tecnologia, picotamos ele em vários tamanhos específicos, por volta de 250, 300 pares de base, e colocamos adaptadores às suas extremidades, para que a gente tenha sequências conhecidas, e as sequências vão ter diferentes funções aí ao longo do processo. Beleza? Terminando o primeiro passo. Vamos para o segundo passo agora. Amplificação do alvo e sequenciamento, a gente tem que discriminar o que é tecnologia Ion Torrent e o que é tecnologia Illumina. Construção de biblioteca vai mais ou menos do mesmo jeito. Tem algumas diferenças de tecnologia para tecnologia, mas segue o mesmo racional. A hora que você chega na parte de amplificação do alvo e sequenciamento, aí as tecnologias mudam. Nós vamos falar das duas aqui. Vamos começar falando de Ion Torrent.
e entender como a gente consegue pegar essa biblioteca toda e fazer e amplificar. Bom, nós temos fragmentos, picotado ali, tamanho certinho já. As extremidades são conhecidas, a gente precisa fazer várias cópias desses fragmentos, mantê-las todas unidas para a gente poder fazer o sequenciamento, gerar lá a variação de pH. Como que você faz amplificação de um alvo de extremidade conhecida, PCR. Só que aqui no caso vai ser uma PCR diferente, de PCR diferentona, que é a PCR em emulsão. Emulsão é quando você tem dois líquidos que não se misturam, são immiscíveis. Quando você balança, bate, mexe isso daqui, eles podem até se mesclar, não vão se misturar, mas vão se mesclar, e um dos líquidos, né, no caso, quando você vai fazer uma emulsão, esse é o objetivo, um dos líquidos ele vai ficar envolto pelo outro líquido. Aqui no caso, ó, nós temos, no caso da PCR emulsão, nós temos óleo, isso aqui você está vendo meio azul, meio cinza, que é óleo, e aquela outra solução forma essas bolhas aqui, tipo umas bolinhas que são chamadas, na verdade, de micelas, e dentro dessas micelas aqui é onde acontece a PCR. Cada uma dessas micelinhas aqui tem ingredientes PCR, aqui dentro vai acontecer PCR. Então você faz um processo todo, ele é específico para isso, o equipamento que faz isso, dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão, mas tem um equipamento que faz isso especificamente, né, para facilitar. E dentro das micelas tem todos os ingredientes para PCR. E ali dentro temos todos os ingredientes da PCR e daqui a pouco vai ter a amostra, a biblioteca que a gente construiu lá atrás, dá para amplificar o alvo. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando todos aqueles milhões de fragmentos construídos lá no passo, lá atrás, misturando, fazendo essa emulsão de tal maneira que a gente vai tentar deixar apenas um fragmento de biblioteca por micela. Nós vamos trabalhar de tal maneira que para evitar que entre 2 ou mais fragmentos da biblioteca por micela. Ou seja, se você olhar para uma PCR emulsão, é mais ou menos como se você tivesse uma PCR, não numa placa de 96 ou 384 poços, é uma placa de milhões de poços, onde cada micela seria equivalente a um pocinho, a um tubinho, onde uma PCR individual vai acontecer e nós vamos tentar o máximo possível que só caia um fragmento da nossa biblioteca por micela. Se cair 2, ferrou, mas a gente vai tentar que caia só um. Depois, em detalhes, a gente vai falar em detalhes hoje, só para vocês saberem. 70% das micelas elas vão ter um fragmento só e 30% mais ou menos vão ter 2 fragmentos que são eliminados depois da análise. Mas isso é detalhe, tá? Nem se prenda a isso. Vamos ver como é que a PCR em emulsão funciona. Então você entendeu que cada micela dessa vai receber um fragmento da biblioteca e ali dentro tem todos os ingredientes da PCR. Só que, então aqui tá a biblioteca, né? A biblioteca vai ser misturada aqui, a PCR vai acontecer, só que é o seguinte, não se esqueçam que eu falei para vocês lá no começo, não basta a gente amplificar, fazer a PCR desses fragmentos, a gente tem que fazer a PCR desses fragmentos e todas as suas cópias geradas no processo PCR tem que ficar fisicamente próximas, lembra? Elas têm que ficar juntinhas para que o sinal, aqui no caso de variação do pH, seja forte o suficiente para a gente conseguir detectar lá no sequenciamento. Então olha aqui, que loucura que é essa PCR aqui, que acontece. Bem interessante. Lá na micela, pensa numa PCR acontecendo normalmente, tá? Pensa, você tem um fragmento alvo, que é a sua biblioteca, você tem primer, Ford, primer reverse, DNA polímero, tem tudo lá dentro, a PCR vai acontecer normalmente. Denaturação, anelamento de primer, extensão. PCR, tá? É isso que vai acontecer lá, variação de pH, variação de temperatura, exatamente assim. Só que a diferença maior, além de ser uma emulsão, né? Tá acontecendo uma emulsão, ali dentro misturado também tem essa bolinha aqui, ó, uma bidzinha chamada ISP. Essa ISP, ela está associada a oligonucleotídeo, primer, associada a primer. Aqui tudo preso a ela, cada um desses cabelinhos aqui é um primer que é complementar a quem? A justamente um dos adaptadores que a gente colocou lá no passo atrás da construção de biblioteca. Ou seja, conforme a PCR vai acontecendo e esses primers são utilizados ao longo da PCR, todo produto gerado a partir desses primers que estão presos na bolinha, o outro primer está aqui em solução, tá? O primer de um lado de uma extensão da fita está aqui, de uma extremidade da fita está aqui em solução, e o outro primer está preso na bolinha. Todo produto de PCR gerado a partir do primer que está preso na bolinha, vai ficar preso na bolinha também. Então você vai produzindo um monte de fragmento de PCR, tem fragmento que fica solto, tem fragmento que fica solto, mas tem fragmento que fica preso. Todo produto que é gerado a partir do primer fica preso. O primer que está preso na bolinha, fica preso na bolinha, fica ali preso na SP. E aí a gente concluiu o nosso objetivo aqui. Nós fizemos PCR, amplificamos o nosso alvo,
de maneira exponencial e mantivemos todos eles ali bonitinhos, todos concentrados na bolinha. Depois essa emulsão aqui é desfeita, o óleo é retirado, a amostra é purificada e a gente está pronta para ela ir para o sequenciamento. Isso aqui é feito num equipamento como esse, né? Esses dois equipamentos fazem isso. Esse aqui mais automático, esse aqui mais semi-manual. Aqui vai o óleo, um desses negócios aqui vai o óleo, aqui vai os ingredientes da PCR, eles se misturam e a PCR acontece no termociclador que tem aqui dentro. Isso aqui faz outra coisa que a gente não vai falar hoje, que é o enriquecimento. Beleza, então como é que nós começamos esse processo? Biblioteca, fragmento tamanho certo, extremidade conhecida. Terminamos com mamonas. Terminamos com várias bolinhas, várias dessas bolinhas com várias cópias de um fragmento específico, de um desses fragmentos da biblioteca. Aqui eu estou mostrando os fragmentos em fita simples, porque tem um momento aí nesse processo que a gente elimina a dupla fita, ele fica a fita simples, tá? Mas não importa aqui o caso. Saiba que aqui no final ele começou dupla fita, mas aqui fez a PCR e terminou fita simples. Só tirou por denaturação. Vai lá, denatura, alta temperatura e joga fora os fragmentos denaturados. Simples assim. Não é alta temperatura não, é químico, é uma denaturação química, não é temperatura não. Mas denatura desse jeito. Beleza, feito isso, amplificou, agora nós vamos para sequenciamento. Nós estamos falando da tecnologia IOTorrent ainda, tá? Vamos para sequenciamento. Amplificou, vamos sequenciar. Vamos ver como é que funciona. O sequenciamento no IOTorrent, ele funciona dentro do chip. Ele funciona dentro desse chip. Isso aqui, vocês estão vendo o chip. Cada chip desse aqui é compatível com um equipamento diferente. São tecnologias muito semelhantes, mas com algumas peculiaridades. Que varia, a capacidade desse chip, o quanto que ele gera de dado sequenciado, varia de chip para chip. Que pode ser de 2 a 80 milhões de fragmentos sequenciados por chip. Isso é um negócio legal, porque flexibiliza o uso, né, da tecnologia, você pode gerar menos dados, mais dados, um negócio legal para você não gastar, torrar dinheiro aí quando você vai sequenciar um fragmento pequeno, ou quando tem pouca amostra, quando o alvo é mais simples. E dentro desse chip, se a gente olhasse no microscópio, veria algo mais ou menos assim, ó, micropostos, tá vendo? São nanopostos. E não dá nem de perto para ver isso aqui a olho nu, mas são nanopostos, né? O chip é cheio desse negócio, como se fosse pocinho mesmo, uma plaquinha, só que muito pequenininho. Aí o que você faz? Pega lá as bolinhas com várias cópias de cada uma das suas bibliotecas que você amplificou no passo anterior, vem aqui com a pipeta, pum, e pipeta aqui dentro. Aí por centrifugação, algumas centrifugações, essas bolinhas com as amostras elas vão se espalhando no chip e elas vão se assentando aqui, elas vão entrando nos pocinhos. Elas vão entrando aqui bonitinha, cada uma num pocinho. E vejam que só cabe, essa bolinha aqui foi a que a gente gerou no passo anterior, lá na PCR emulsão, tá? Só que ela está de outra cor diferente. Notem que só cabe uma bolinha por pocinho, não entra duas bolinhas por pocinho, só entrou uma aqui. E dentro de cada um desses milhões de pocinhos vai acontecer o processo de sequenciamento. Eu estou mostrando um pocinho com uma bolinha, mas lembre-se que tem o chip que vai de 2 milhões a 80 milhões de fragmentos sequenciados. Então imagine que esse chip está lotado de bolinha, cada bolinha está lotada de cópias de um mesmo fragmento e o processo de sequenciamento vai acontecer em cada fragmento de cada bolinha dessas milhões de bolinhas que estão ali dentro, das ISPs. O sequenciamento acontece nesses equipamentos. Esse é o equipamento mais antigo, o PGM foi o primeiro lançado, depois o S5 e agora o mais novo de Nexus é esse daqui. Todos utilizam a mesma tecnologia, tá? Aí como é que acontece o sequenciamento em si? O sequenciamento, ele é bem simples, na verdade. Lembre-se que o que eu vou mostrar aqui para você agora está acontecendo ao mesmo tempo em todas as bolinhas, as milhões de bolinhas no chip, ao mesmo tempo para todos os fragmentos presos na ISP. Só que eu vou mostrar um fragmento só, tá? Para a gente não ficar vendo vários aí. Então vou mostrar um só que está representando todos os fragmentos dessa bolinha que está representando todas as bolinhas. Obviamente, quando eu quero sequenciar, eu não sei qual que é a sequência. Eu estou mostrando a sequência de nucleotídeos aqui do meu alvo para a gente entender como é que funciona. A gente, na vida real, não vai saber isso que a gente quer saber, por isso está sequenciando. E esse passo aqui de sequenciamento, ele é muito semelhante ao passo, o processo de sequenciamento é muito semelhante ao passo de extensão da PCR. Você tem um fragmento alvo, um primer ligado numa extremidade, a DNA polimerase se associa a essa estrutura dupla fita e vem adicionando nucleotídeo. Vai fazer a mesma coisa aqui. Tem um primer, fácil colocar um primer ali porque a extremidade é conhecida, a gente colocou essa extremidade ali. Aliás, é a mesma extremidade, o mesmo primer que a gente utilizou lá atrás na outra amplificação. Nós temos uma DNA polimerase e nucleotídeos.
Na PCR convencional, o que acontece? Todos os nucleotídeos, os 4, A, T, C e G, estão disponíveis para a DNA polimerase ir incorporando conforme ela encontra complementariedade. Na PCR ela vem aqui G, T, A, G e assim por diante, vai incorporando os nucleotídeos. Aqui não. Aqui no sequenciamento, nessa técnica de sequenciamento, apenas um dos nucleotídeos é disponibilizado por vez para a DNA polimerase. Então o equipamento, é isso que o equipamento faz, ele pega um dos nucleotídeos, vamos pegar aqui como exemplo a timina, e ele lava aquele chip com timina. Só entra a timina ali. Ali dentro tem todos os ingredientes para a extensão acontecer e timina, mais nada. Todos os pocinhos, todas as bolinhas estão expostas à timina. Aqui nessa bolinha, especificamente nessa bolinha que nós estamos olhando aqui, o que acontece quando o equipamento joga uma timina? A DNA polimerase faz a ligação de timina com citosina? Não faz. Então, nada acontece. O equipamento foi lá, jogou timina, não tem complementariedade, não tem incorporação de nucleotídeo, nada aconteceu nesse pocinho aqui. O que o equipamento faz? Ele pega essa timina, lava, ele tira todas as timinas do equipamento, do chip, que está lá no chipzinho, ele joga tudo fora e aí ele vem e joga outro nucleotídeo. Aqui no meu caso, jogou a adenina agora. A adenina vai ligar com citosina? Não, nada acontece. O equipamento vai jogando fora essa adenina, vai jogar o próximo nucleotídeo. Citosina, incorpora citosina? Não, joga fora, vem o próximo nucleotídeo. Guanina, incorpora com citosina? Tem complementariedade? Sim. Então, quando o equipamento aqui, nesse momento, jogou a guanina, a DNA polimerase pega essa guanina e utiliza, incorporou o nucleotídeo ali. Começou a sintetizar uma nova fita, exatamente como acontece na PCR. Só que ela para, que aí no próximo não dá para ela incorporar, que só tem guanina aí na jogada. Só que quando ela incorporou esse nucleotídeo, o que aconteceu? Aqui nós temos o fragmento que está sendo sequenciado, esse é o nosso template. Aqui nós temos o primer, né? E só está invertido aqui, mas não importa. A DNA polimerase vem e incorporou o nucleotídeo. Quando um nucleotídeo é incorporado, isso acontece na PCR, no sequenciamento sangue, isso é sempre que uma DNA polimerase incorpora um nucleotídeo, o que acontece? Acontece a liberação do pirofosfato, que não tem nada a ver com a gente aqui hoje, e tem a liberação desse átomo de hidrogênio que está no carbono 3' da base nitrogenada. Aqui no nosso fragmento, ele vai lá e joga, para fazer a ligação, ele elimina esse hidrogênio. Quando ele joga hidrogênio na solução, que nesse caso agora é um I e um H+, o que acontece numa solução quando você aumenta a concentração de íon H+ nela? O que acontece? Quando você joga íon H+ numa solução, você aumenta a concentração de íon H+ numa solução, o pH cai, diminui o pH. Aí, galera, diminui o pH. E aí, minha gente, é que entra o grande lance dessa tecnologia aqui. Cada pocinho, cada um dos milhões de pocinhos desse chip, ele funciona como um micro pHmetro. Então, toda vez que tiver incorporação de um nucleotídeo, vai ter liberação de íon H+, o pH vai cair, o equipamento vai detectar. Ali naquele pocinho, galera, ali naquele pocinho teve variação do pH. Ou seja, o nucleotídeo que a gente mandou agora foi incorporado. Que nucleotídeo a gente mandou? A gente mandou guanina. Então quer dizer que a fita que está sendo sequenciada tem uma citosina. Aí ele pega e fala, naquele pocinho ali tem citosina. É isso que ele faz. Só que ele faz isso ao mesmo tempo... Ele faz isso ao mesmo tempo para todos os milhões de poços. Toda vez que ele jogou guanina, por exemplo, qualquer um dos nucleotídeos, né? Mas aqui no caso guanina, toda vez que ele joga uma guanina e tem variação do pH, todos os pocinhos que tiverem incorporação vão variar o pH, vai ter variação do pH e o equipamento, o sequenciador e o computador do sequenciador, ele paga e fala assim, ó, aqui teve incorporação, aqui também, então aqui é citosina, guarda a informação, ó, o primeiro nucleotídeo aqui é citosina, esse aqui também, guarda aí que a gente vai usar isso daqui a pouco. Ele vai armazenando essa informação. Aí beleza, começa o processo todo de novo. Citosina vai ligar com adenina? Não, joga fora. Adenina com adenina? Não, joga fora. Timina com adenina? Opa, incorporou. Liberação de OH+, variação de pH, liberamos timina, então a fita agora entrou uma adenina. Então começou com citosina, o segundo é adenina, guarda essa informação. Vai guardando para os milhões de poços todos ao mesmo tempo, acontecendo isso tudo ao mesmo tempo, beleza? Aí continua o processo, vai acontecendo, timina, ele vai repetindo isso várias vezes, até que ele vai completar a fita inteira. Toda vez que ele incorpora o nucleotídeo, tem a variação, deixa eu voltar aqui, tem a variação do pH, e ele vai fazendo esse processo
até ele sequenciar toda a fita, o máximo que ele puder, o quanto foi determinado de nucleotídeos. Então, o chip, ele fica pipocando variação de pH. Ali naquele pocinho agora naquele, é tudo ao mesmo tempo. E o equipamento, o puta computador que esse equipamento tem ligado a ele, vai armazenando toda essa informação e vai gerando a sequência em cada um dos nucleotídeos, em cada uma das fitas que está sendo sequenciada, em cada um dos fragmentos de biblioteca que a gente gerou lá na outra ponta. É muito louco, né? Um negócio como esse. É uma ferramenta maravilhosa. Isso tudo que eu falei foi a Irontoid. Agora veja o Illumina. Illumina, que é a líder do mercado. Veja como é que funciona o sequenciamento deles. Primeira coisa, amplificação do alvo. Tem que amplificar. Por quê? Porque um fragmento só não vai gerar luz suficiente lá para fazer o processo de tradução. Lá no Irontorrent, qual que foi a tradução? Variação do pH. Só teve a tradução porque tem um monte de cópia na bolinha do fragmento alvo, toda incorporando guanina ao mesmo tempo. Né? Aí cai aquele monte de íon H+, que de todas aquelas bolinhas, né? De todos os fragmentos presos na bolinha, caem ao mesmo tempo e estão na solução ao mesmo tempo. E tem a variação do pH. Se tivesse um fragmento não ia dar. Então aqui no Illumina, a mesma coisa. Vamos ter que amplificar, vamos ter que fazer PCR do nosso fragmento-alvo construído lá na biblioteca. Só que aqui é uma PCR chamada PCR em ponte. A PCR em ponte acontece em uma estrutura chamada Flow Cell, que aqui eu estou mostrando de um dos equipamentos da Illumina, do MySeq. E esse processo que eu vou mostrar acontece aqui dentro, numa estrutura que tem aqui dentro. E ali dentro tem o quê? Ingredientes PCR. Tem DNA polimerase, tem nucleotídeo, tem DNA mol, tem tudo que você vai precisar. DNA mol a gente vai colocar, né? Mas tem todo o resto ali. E aí você vai amplificar o alvo, é assim que vai acontecer. Agora vamos ver como é que acontece. Começamos com a nossa biblioteca, voltando lá, não se esqueça, a gente começou o processo de novo. Biblioteca de DNA, tudo aqui prontinho, no tamanho certo, fragmento certo, tamanho certinho, vai ser colocado dentro da Flow Cell e aí vai começar o processo. Nessa Flow Cell nós temos uma estrutura, uma base, que é o que vocês estão vendo aqui, e notem que aqui nessa Flow Cell, nessa superfície, nós temos esses pininhos. Esses pininhos são o quê? Fragmentos oligonucleotídeos, são fragmentos fita simples de DNA, ou seja, primers. São primers. Então, presos à superfície da Flow Cell, nós temos primers. Quais primers? Um primer que é complementar a um dos adaptadores de uma das extremidades da fita e o outro primer que é complementar a outra extremidade da fita. Aí o que você faz? Vai lá e joga a sua biblioteca de fragmento, que é que eu estou mostrando um fragmento só, para não ficar um negócio poluído, mas pensa que o processo que você vai ver agora está acontecendo com cada um dos fragmentos da sua biblioteca em lugares diferentes dentro dessa Flow Cell. Aqui vocês estão olhando para um fragmento só. E os fragmentos, a hora que você joga ali, ele vai encontrar complementariedade com o primer, vai acontecer PCR normal aqui, tá? Mesma coisa, denaturação, anelamento de primer, extensão, mesma coisa. No momento do anelamento do primer, o seu fragmento de DNA da biblioteca ele vai encontrar complementariedade e a DNA polimerase vai estender a nova fita, formar nova fita. Só que esse produto que foi formado aqui, ele está preso, né, agora. A fita veio de fora, que é a sua biblioteca, mas o produto gerado a partir dessa extensão fica preso, porque o primer estava preso. Assim como o primer deixava lá preso na bolinha, na ESP. Aqui a mesma coisa, só que vai ser aqui nessa estrutura. Vai ficar ali preso. Aí faz a denaturação, né? Esse fragmento vai denaturar, a dupla fita vai desfazer, ele vai continuar a PCR, esse fragmento que eu fiz desaparecer aqui, ele vai continuar fazendo a PCR lá normalmente, só que deixa ele para lá, não vamos olhar para ele agora, senão vai ficar muito poluído. E esse fragmentinho aqui, que agora está fita simples, vai anelar com o primer de novo. Qual o primer? O primer está aqui embaixo. É que ele não fica para cima esse fragmento, você tem que pensar que é uma molécula de DNA, está lá numa solução, né? Ele vai ligar ali ao primer que estiver mais próximo dele. Ligou, formou essa estruturinha que é a ponte. Agora, a DNA polimerase vai incorporar nucleotídeo a partir desse primer, que também está preso na base. Incorporou, denaturou, os dois fragmentos agora estão presos. Começa de novo, anelamento do primer. Ligou os primers próximos, estendeu, denaturou e assim vai. E aí o processo da PCR vai acontecendo e todo produto de PCR que é gerado aqui, ele fica preso nessa estrutura. Fica ali preso bonitinho e tudo aglomerado, né? Ele só faz, a PCR só acontece com o primer que está próximo, fisicamente próximo, quando ele faz a ponte. Ele não vai fazer, a amplificação vai fazer com o primer que está lá longe na Flow Cell, isso aí pertinho, então ele vai formar esses clusters, ele vai formar esse amontoado de fragmentos, todos cópias idênticas de DNA. Esse processo depende do equipamento, tem equipamento que faz fora do sequenciador, tem equipamento que faz tudo junto, faz tudo misturado, varia de equipamento para equipamento. Tem alguns equipamentos que têm essa estrutura da PCR em ponte dedicada, para formação de cluster dedicado.
Então lembrando, começamos com a biblioteca, terminamos com várias cópias, vários clusters, cada um desses negocinhos aqui é um cluster, né? Com várias cópias de um mesmo fragmento de biblioteca. Então aqui, ó, de novo, assim como lá na ISP as bolinhas estavam juntinhas, né? Com todas as cópias todas presas na bolinha, aqui nós temos a mesma coisa, né? Um fragmento, os fragmentos todos amplificaram ali um perto do outro, formando os clusters, um pertinho do outro aqui, beleza? Por que eles não ficam um colado com o outro? Até pode ficar um colado com o outro e vai perder esse dado, mas é por proporção. Assim como lá nas bolinhas a gente tentava colocar um fragmento por micela, aqui a gente coloca uma concentração de DNA de tal maneira que é provável que esses fragmentos fiquem espaçados, fisicamente espaçados ali na flow cell. E aí acontece a formação de cluster assim. Agora vamos ver como que isso é sequenciado. Sequenciamento, obviamente, vamos de novo, mesma coisa que a gente fez. O primeiro passo do sequenciamento é eliminar uma das fitas, porque aqui nós temos a fita, a sense e a anti-sense, né? Sense. É uma fita que foi gerada a partir de um primer e a partir do outro primer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse processo, antes de sequenciar, é eliminar uma das fitas. Vai ficar com uma fita sempre no mesmo sentido, tá? Sempre no mesmo sentido. Se você sequenciar as duas nos dois sentidos ao mesmo tempo, não dá, vai gerar confusão de dados. Então sempre num sentido só. Primeira coisa, elimina uma das fitas. Vamos olhar aqui para uma das fitas só de um fragmento, mas lembre-se, isso está acontecendo para todos os fragmentos de cada um daqueles clusters ao mesmo tempo. E o processo aqui, para sua sorte, também é semelhante ao passo de extensão da PCR. Mesma coisa, mesma ideia. Aqui nós temos um primer que vai se ligar a uma extremidade, que é conhecido porque é um adaptador. Nós temos os 4 nucleotídeos, A, G, T, C, que tem duas modificações. A diferença para PCR, para a extensão da PCR nesse processo aqui, são essas duas modificações que tem esses nucleotídeos. A primeira modificação, dá para imaginar já, é um fluoróforo. Toda adenina que é utilizada nesse processo aqui, ela está associada a um fluoróforo, uma molécula que emite luz de cor azul. Toda guanina está associada a um fluoróforo que emite luz verde. As timinas, luz vermelha, e as citosinas, luz amarela. Além dos nucleotídeos estarem associados a fluoróforos, eles também têm um bloqueador, que toda vez que um nucleotídeo é incorporado pela DNA polimerase, a DNA polimerase não consegue seguir com a extensão. Ela coloca o nucleotídeo e ela para. Aonde ela colocou, ela para. A extensão não acontece. Então lá no processo tem um monte desses fluoróforos, né, todos juntos. Um primer ligado aqui, a DNA polimerase, e aqui nós vamos começar a incorporar o nucleotídeo. A DNA polimerase vai incorporar os nucleotídeos. Aqui no caso, ela incorporou, o primeiro nucleotídeo que ela incorporou foi uma guanina. Então, quer dizer, aquele do outro lado tem uma citosina. Incorporou uma guanina. Essa guanina que foi incorporada, tem um fluoróforo associado a ela. Pensa que esse fluoróforo associado a ela foi incorporado, esses nucleotídeos que tem um fluoróforo associados, foram incorporados em todos os fragmentos daquele cluster. Então, aquele cluster todo, todos aqueles, são centenas de fragmentos ali, são centenas de milhares, não lembro, acho que são milhares de fragmentos ali, várias cópias do mesmo fragmento, todos juntinhos, todos eles estão gerando luz verde, porque só tem guanina incorporando ali, todos eles estão gerando luz verde. E aí o que acontece? Se está todo mundo gerando luz verde, quando o equipamento olha de cima esse negócio, a flow cell, ele está olhando ali, opa, ali naquele pontinho, ó, naquele cluster está gerando luz verde, hein? Se é luz verde, o que que é? É guanina, né? Não lembro. É guanina, hein? Então ali nós temos uma guanina que foi incorporada, guarda essa informação. E isso acontece para todos os lugares onde tem incorporação de guanina, acontecendo essa geração de luz verde. Aí beleza, fez isso, aquele bloqueador da DNA polimerase que eu falei para você, ele é eliminado. A tecnologia da Illumina faz isso, ela elimina esse bloqueador e agora a DNA polimerase está livre para adicionar o próximo nucleotídeo. Ela vem aqui e incorpora o próximo nucleotídeo, que no caso é uma timina. E aí a mesma coisa vai acontecer. A câmera que está em cima do equipamento está olhando, aquele cluster agora deu luz vermelha, hein? A primeira foi verde guanina, agora deu luz vermelha timina. Guarda a informação. Aí ela elimina, aí deu a luz vermelha aqui. Aí ela elimina a fluorescência, elimina o bloqueador, né? Eu esqueci de falar na guanina que elimina a fluorescência também. A fluorescência lavada e jogada fora. O bloqueador também vai embora. Aí vem o próximo nucleotídeo, a citosina. Aí vem o próximo, e assim vai gerando cor. E aí o processo, o fragmento ele é sintetizado por completo e através da geração de luz, do cluster como um todo, o sequenciamento vai acontecendo. E assim como acontece lá no Ion Torrent, né, não tinha variação do pH, aqui nós temos um equipamento com uma câmera, um sistema óptico
capaz de excitar a fluorescência desses nucleotídeos e fica captando luz. Ele fica captando luz que cada pontinho de luz desse indica um nucleotídeo incorporado e o fragmento vai todo sendo sequenciado a partir daí. Muito doido. Terminamos então agora o fluxo de trabalho. A gente pode ir para a análise dos dados. Vamos para a análise dos dados. Ó, então aqui o processamento acontece assim, ó, rudimentarmente falando. Sequenciamento aconteceu, esses dados brutos são gerados e eles são vários níveis de dado bruto, não é só um dado bruto, não é só luzinha que gera ATCG ou variação de pH que gera CTG, é um processamento bem robusto, precisa de um computador, de um servidor muito robusto também para processar todo esse tanto de informação. Alguns equipamentos têm um servidor embutido no próprio equipamento, outros precisam de um computador à parte mesmo. E esse servidor, esse computador tem um software que vai transformar esses dados todos em valores que a gente consegue analisar, né? E em interface gráfica, muitas vezes. E aí, depois disso, você consegue fazer uma cacetada de coisa, porque é sequenciamento no final das contas. Não se esqueçam disso. Se você consegue descobrir a sequência de um alvo, de um fragmento alvo, você consegue fazer muita coisa. E aqui eu estou mostrando algumas das aplicações e metodologias. Vou começar com o ressequenciamento, porque a gente já entra com alguns conceitos lá de bioinformática também. Bem simples, né, hoje, mas tem alguns conceitos aqui. Ressequenciamento. Ressequenciamento, como o nome diz, é quando vai sequenciar de novo. Ou seja, vai sequenciar um fragmento, uma porção de um fragmento, um gene, um genoma, que já foi sequenciado anteriormente por outras pessoas, por outros pesquisadores. A informação daquela sequência já está depositada no banco de dados. E aquela sequência te serve como referência. Porque pensa na dificuldade, tenta entender o seguinte, você tinha um DNA grandão, um genoma lá, bonitão, aí você fragmentou, quebrou. Você misturou aquilo tudo quebrado, fez aquela loucura toda, sequenciou tudo picotadinho. Como é que você sabe que aquela porçãozinha que você sequenciou, aquele fragmentinho que você sequenciou, ele é referente ao cromossomo 1, cromossomo 2, ao gene 3? Não dá para saber, fica tudo maluco. Não, dá para saber, mas é difícil. Se você tem uma referência, aí fica bem mais fácil. Você pega aquele fragmento de 200 pares de base que você sequenciou, 200 nucleotídeos, você compara com uma referência, sabe? Esse fragmento, ele alinha lá na minha referência, lá no cromossomo 1. Então, é um fragmento referente ao cromossomo 1, né? Aí você pega outro fragmento, não, isso aqui é do cromossomo X. E aí assim vai. Ele tem uma referência e consegue comparando. Então ele vai alinhando, tem um software, diferentes softwares fazem isso, diferentes metodologias, diferentes algoritmos fazem isso. Aí ele vai pegando e fazendo isso. Isso é interessante por várias razões. Primeiro, se você tem uma referência robusta, um dado de sequência robusta lá no banco de dados, o que é legal? Você pega um sequenciamento, você pega aquele resultado de sequenciamento, ele anela, você vai fazendo esse processo de alinhamento, esse processo de pegar o seu alvo sequenciado e comparar uma referência, é o processo de alinhamento, ele vai alinhando aquilo, e tem um monte de falha no alinhamento. Teve um pedaço aqui que não alinhou, esse pedaço falhou. É uma métrica de qualidade do sequenciamento, é uma métrica de qualidade da amostra também. Então, o alinhamento, além de servir para gerar seus dados, ele é uma métrica de qualidade. Mas lá na análise dos dados, quando você vai fazer alguma aplicação, você pega lá, vamos supor aqui, 3 fragmentos foram gerados que alinharam essa sequência. O primeiro fragmento era 100% idêntico, alinhou perfeitamente, C com T, C, T, T, G, A, certinho. Só que aqui tem uma troca de uma citosina para uma guanina. É um mismatch que é chamado, é um mismatch, uma troca. Só que pode ser um artefato do sequenciamento da PCR, um erro mesmo. Foi lá no processo de sequenciamento, a DNA polimerase errou um artefato. Mas pode ser uma variação biológica, pode ser um SNP, por exemplo. E a mesma coisa aqui no outro fragmento, teve uma deleção. Aqui tem um G, A, C, T, esse aqui não tem. Tem uma deleção, mismatch também em relação à referência. Os fragmentos que eu sequenciei, ele é diferente, ele falta um pedaço em relação à referência. Pode ser um erro, pode ser uma variação biológica. Ou pode ser uma inserção também, aqui inseriu um negócio que não tinha. E assim vai, você compara aqueles seus fragmentos sequenciados contra uma referência e você tem informações, você tem métricas aí de resultado. Isso aqui é o ressequenciamento, pode ser utilizado para genoma, para transcriptoma, pode ser utilizado para metagenoma, um monte de coisa. Você pega um fragmento, você sequencia, compara com uma referência para ver se aqueles seus fragmentos têm alguma variação em relação a uma referência. E aí dá para fazer uma cacetada de coisa em relação a isso, com esses dados. Mas aqui falando de alinhamento especificamente, porque eu falei, nós estamos falando de NGS do zero, análise dos dados, vamos falar um pouco de análise dos dados. Existe uma métrica de alinhamento que é chamada de AQ, é um controle, é uma métrica de controle, de qualidade do alinhamento. Quando vocês virem por aí, se estiverem estudando, lendo e tal, vocês virem a métrica de AQ17, por exemplo, o AQ17 significa que
O maior fragmento alinhado, o maior fragmento com taxa de erro de 2% ou menos, ou seja, o maior fragmento que foi alinhado contra a referência, que nesses mismatches que eu mostrei para vocês, pode ser uma variação de um nucleotídeo, uma deleção, uma inserção, ele teve uma taxa de erro de 2% só. 2%. Tava 98% dele alinhou, mas 2% ali não alinhou. Aí ele está falando, qual que é o maior fragmento de tudo que você sequenciou aí até agora? Qual foi o maior fragmento que teve só 2% de erro? O maior fragmento ele tinha 250 pares de base. Então é uma métrica de qualidade do sequenciamento, da amostra, do anelamento. O AQ20 já é mais rigoroso, é o maior fragmento com taxa de erro de 1% ou menos, ou seja, ele foi quase perfeito. Em um fragmento de 100 nucleotídeos, só um nucleotídeo deu mismatch. E tem o perfeito, né, que teve o alinhamento perfeito aí para tudo. Então a métrica de alinhamento é o AQ que vocês podem ver por aí. E outra informação muito importante é a cobertura. A cobertura, aí alguém perguntou, eu falei que era para falar de cobertura aqui. A cobertura ela é muito importante num dado sequenciamento. A cobertura, e cuidado com esse nome, né? Porque se você pensa em cobertura, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Você pensa um genoma inteiro, aquele alvo inteiro sendo coberto, né? Ele sendo sequenciado como um todo. Ele sendo sequenciado como um todo. E não é isso. A cobertura é a quantidade de vezes que uma determinada base, um determinado genoma, uma determinada região, um determinado, sei lá, uma determinada base, que no caso ela foi sequenciada. Quantas vezes uma base foi sequenciada? Quantos fragmentos diferentes que foram sequenciados que sequenciaram aquela mesma região, aquela mesma base. Então aqui eu estou falando de dados de sequenciamento proveniente de fragmento diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer a construção de biblioteca, você não vai extrair o DNA, o genoma de uma única célula para produzir a biblioteca. Você vai coletar um tecido, sangue, vai ter um monte de célula ali. Consequentemente, vai ter um monte de cópias do genoma. Consequentemente, várias regiões a mesma região vão ser sequenciadas, cada fragmento proveniente de um genoma de uma das células. Então, você sequencia aquela região várias vezes. E é importante sequenciar várias vezes, porque quanto mais vezes você sequencia uma determinada região, mais acurado é aquele dado. Você olhou para um fragmento uma única vez, você tem uma qualidade. Se olha 2 vezes e eles são idênticos, melhorou. Se olha 3 vezes e eles são idênticos, melhorou mais ainda. 4 vezes eles são idênticos, vai melhorando. Então você vai, conforme mais dados você vai colocando, maior vai sendo a sua cobertura, maior é a qualidade dos seus dados. Então olha aqui, só para ficar claro, aqui nós temos uma sequência referência, onde nós estamos fazendo alinhamento. Esses todos aqui são os fragmentos que nós geramos no processo de sequenciamento. Cada fragmento desse é proveniente de uma célula diferente, né? Proveniente de um genoma de uma célula diferente. São fontes diferentes da mesma informação. Tá? Não são as cópias na bolinha ou as cópias lá no cluster, não. Cada um desses aqui representa um monte de cluster, um monte de cópia. São fontes diferentes da mesma informação. Aí se olhar para a citosina, especificamente, por exemplo, nessa porção aqui, essa citosina, nós tivemos 15 fragmentos que tinham a presença da citosina, dessa porção específica. Ou seja, essa citosina teve uma cobertura de 15 vezes. Já essa citosina aqui, essa timina, né? Tô falando citosina, essa timina. Essa citosina aqui, ela teve uma cobertura de 23 vezes, porque 23 fragmentos diferentes foram sequenciados e continham essa citosina. Aqui, se olhar para um genoma, essa aqui é a distribuição de um genoma, né? Um genoma como um todo, aqui é um genoma inteiro. O genoma ele foi sequenciado, a maior parte dele foi sequenciada aqui nessa porção, por alguma razão. Então aqui nós temos uma região de alta cobertura do genoma, aqui uma região de baixa cobertura do genoma. Essas são informações importantes, porque acho que eu tirei aqui o slide, porque senão vai ficar muito pesado. Mas a cobertura, cada aplicação, ela tem uma cobertura pré-estabelecida. Por exemplo, sequenciamento de genoma. Sequenciamento de genoma é meio que pré-estabelecido e para você ter um dado acurado, confiável do sequenciamento de genoma, você tem que sequenciá-lo 20 vezes, ou seja, tem que ter em média 20 vezes de cobertura do genoma, entendeu? Quanto mais raro é o alvo, se você estiver analisando uma mutação, por exemplo, aí você tem que aumentar a cobertura, porque a mutação é um nucleotídeo, uma variação de um nucleotídeo ou de poucos nucleotídeos ali, que é muito rara em relação ao que não é mutado, né? Se você estiver falando de uma mutação somática, aquele fragmentinho, aquela porção mutada, a quantidade de fragmento mutado ela é muito menor do que os fragmentos não mutados. Então você precisa aumentar muito a cobertura de sequenciamento daquela região onde tem a mutação para você ter um dado de confiança. 500 vezes, por exemplo, é uma métrica.
E aí, então esse foi o ressequenciamento, que a gente já falou um pouco sobre essas outras metas. O sequenciamento de novo. O sequenciamento de novo, apesar do nome ser de novo, mas ele vem do latim, então não é que você está sequenciando de novo. Você está sequenciando pela primeira vez. É o sequenciamento de um fragmento, de uma sequência, de um genoma que ainda não tem uma referência. Então você vai sequenciar aquele negócio pela primeira vez. Então você tem esse desafio de pegar tudo aquele negócio que foi fragmentado e colocar na ordem certinha, remontar de acordo conforme ele era originalmente lá na célula, né, no genoma do organismo. Como é que faz isso? Né? Se você não tem uma referência, como é que pode remontar um genoma? Pela primeira vez, sequenciar pela primeira vez e descobrir que ele fazia parte do cromossomo 1, por exemplo. Olha só, só um adendo aqui, um disclaimer, porque esse processo ele é bem complexo, todos eles, né, são bem mais complexos do que eu estou falando aqui, eu estou simplificando para a gente conseguir falar, e eu nem sei profundamente também. Então, se tiver alguém aí que entende mais, saiba que tem informação aqui que, obviamente, a gente precisa se aprofundar mais para sair com detalhes. Mas o racional, o grosso da ideia, para vocês terem o primeiro contato, é esse daqui. Tem um fragmento que foi sequenciado, você não tem uma referência, não dá para saber de onde que ele veio. Só que, como, de novo, você não extraiu o genoma de uma única célula, são várias cópias de vários genomas de várias células, você tem aqui uma porção, um outro fragmento, vai ter essa extremidade aqui desse fragmento aqui, vai ter uma sobreposição com outro fragmento que foi sequenciado aí na mesma corrida, ou numa outra corrida, não precisa nem ser na mesma corrida. Esse fragmento aqui, ele é diferente desse, mas tem uma porçãozinha dele que se sobrepõe. E essa outra extremidade aqui tem uma porçãozinha dela que se sobrepõe a um outro fragmento que foi sequenciado. E esse outro aqui, que está meio tampadinho aí, ele tem uma porção que se sobrepõe. Então, como ele tem umas partes que se sobrepõem, você sabe que esse fragmento, essa parte é a mesma que essa, ou seja, esse fragmento é uma continuação desse, que é uma continuação desse, assim vai. Você vai montando o negócio, vai refazendo ele. E aí você faz para genoma, transcriptoma, RNA-seq, metagenoma, um monte de coisa também, mesmo racional. Então está aqui os reads, os fragmentos sequenciados. Essas porções se sobrepõem, você vai remontando, formando os contigs, e aí, depois dos contigs, os scaffolds, ou supercontigs, né? Que aí sempre fica sempre não, mas geralmente fica faltando uns pedaços. Você vai remontando, mas tem informação que você não tem, perdeu. No processo de construção de biblioteca, perdeu. Não tem, por alguma razão. Aí você vai ter que sequenciar mais, vai ter que tentar gerar fragmentos mais longos, vai tentar melhorar isso daí. Aqui eu juntei tudo, ó. Análise de transcriptoma, análise de exoma, expressão gênica, 16S amplicon, GBS, HID, pelo seguinte, que aqui é onde a gente tem, acho que o maior diferencial hoje em dia do sequenciamento de nova geração. E é por esse tipo de tecnologia que eu vou mostrar agora, que a gente não precisa mais sequenciar omas, um genoma inteiro, um transcriptoma inteiro, não necessariamente. Você pode, mas não necessariamente, esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque dificilmente, gente, alguém vai precisar sequenciar um genoma completo, né? Geralmente, a informação que você precisa, ela está num gene específico, num conjunto de genes, numa região genômica específica. Dificilmente é o genoma inteiro. É muito raro, é muito raro. São regiões específicas. Quando você não sabe, geralmente vai para exoma, não vai fazer o genoma inteiro. Então, existem tecnologias que te permitem direcionar o sequenciamento. Significa selecionar aquilo que você quer sequenciar e sequenciar só aquilo. Não tem que sequenciar todo o negócio grandão, gigantesco. Então, imagina que você tem um alvo. Como que você faz para selecionar uma porção desse alvo para ser sequenciada? Bom, a melhor ferramenta do mundo para você sequenciar uma região específica é a PCR. O primer se liga de maneira específica e você faz a PCR e amplifica só aquilo que você quer. É isso que toda vez que a gente faz PCR, ou quase toda vez que você faz a PCR, é isso que você está fazendo. Está pegando um fragmento específico, selecionando ele e amplificando. Aqui é a mesma coisa, vai pegar um fragmento lá no seu alvo, genoma, sei lá onde estiver, e vai amplificar esse fragmento específico. Só que, você está falando de sequenciamento de nova geração, não vai pegar um ampliconzinho para sequenciar? Pode, pode. Vale a pena? Depende financeiramente. Talvez em alguns casos até vale. Alguns outros não, depende da quantidade da moto. Até vale. Mas geralmente você vai querer um pouquinho mais. Né? Vai fazer ali um multiplex, uma PCRzinha multiplex. Só que aí o diferencial da tecnologia está justamente aqui, na capacidade de fazer multiplex de PCR. Existem tecnologias que permitem fazer uma PCR Ultra High Multiplex. A gente está acostumado a fazer duplex, quando faz é duplex, triplex, no máximo 6, já fica difícil. Essas tecnologias te permitem fazer um multiplex de milhares de fragmentos
todos ao mesmo tempo, às vezes em um único tubo. Um multiplex que acontece num único tubo, são milhares de fragmentos, todos ao mesmo tempo, amplificando ali, fazendo PCR, tudo acontecendo junto. Eles vão interagir. A tecnologia é muito louca, né, para você conseguir um multiplex nessa proporção, mas dá para fazer, e às vezes são milhares. Às vezes são centenas, às vezes milhares de fragmentos, depende da necessidade. Sendo assim, você consegue fazer um monte de coisa. Por exemplo, análise de exoma. Vamos olhar para exoma, que é sequenciar só os exons, né? Aquilo que gera, que codifica alguma coisa. Você vai sequenciar só exon, não quer sequenciar intro não nos interessa. Vai pegar esse processo aqui, vai desenhar uma cacetada de primer, é muito primer, muito par de primer, que vai cobrir todos os exons daquele genoma, daquele organismo, por exemplo. Aí aqui não é um tubo só, aí são vários tubos, porque o negócio é muito grande, mas dá. Análise de transcriptoma, mesma coisa. Você pode pegar um primer, fazer um primer para cada gene específico. Fazer a PCR lá dos 23 mil, aquele tanto de gene que nós temos no genoma humano, por exemplo. Vai fazer a PCR de todos, vai ser RNA, obviamente, fazer uma transição reversa antes, depois uma PCR. Aí faz a PCR de todo mundo junto. Dá para fazer. Aliás, tem kit comercial que faz isso aí, não é difícil, é simples. O mesmo raciocínio serve para as outras técnicas, né? Você pode fazer uma expressão gênica. Em vez de fazer o transcriptoma inteiro, pega algumas regiões só, aqueles genes que te interessam, aquela via metabólica que te interessa, por exemplo, faz esse processo aí por PCR. 16S, né, que é a porção do RNA ribossomal utilizado para discriminar micro-organismos. Dá para fazer tranquilamente aqui, por esse sistema, ou sistema muito semelhante. Ou fazer sequenciamento de produto de PCR convencionalzão, amplicon mesmo. O GBS é uma sigla que significa Genotype by Sequencing, que é genotipagem por sequenciamento. O Genotype by Sequencing tem dois tipos. Um tipo que utiliza a enzima de restrição, aí ó, mais uma das antigas que cai aqui em NGS. Enzima de restrição, que não é o que eu estou falando aqui agora, não tem nada a ver. E um GBS, um Genotype by Sequencing por PCR. Você vai lá, faz um par de primer para cada alvo, para cada SNP que você quer analisar. E analisa 100, 200, 300, 1000, 2000, 15 mil, 20 mil SNPs de uma única vez. E HID, que é a identificação humana. A identificação humana também é um processo de genotipagem, né? Vai lá, desenha um primer que pega um SNP que discrimina o indivíduo. Só que não é um SNP só, né? São vários. O mesmo esquema do microsatélite, para quem manja de identificação humana, né, forense, paternidade, é o mesmo esquema do microsatélite, só que em vez de ser um microsatélite e um marcador molecular, é o SNP, né, só que em grande quantidade, né, marcador molecular mais simples, então tem que ser em grande quantidade. RNA-seq, né, que é uma técnica muito poderosa, muito famosa, muito utilizada e robusta, foi o que eu fiz no meu doutorado. Aqui a gente voltar lá na RNA-seq, que é a técnica que tem a capacidade de sequenciar transcriptoma no nível mais profundo que dá, para sequenciar. Aliás, eu vi aí alguém que perguntou de profundidade e cobertura, né? A profundidade a cobertura vocês entenderam, né? A cobertura é quantas vezes um fragmento alvo vai ser sequenciado, uma base vai ser sequenciada, um genoma vai ser sequenciado. É a quantidade de vezes que aquela região, aquela porção específica vai ser sequenciada ao longo do sequenciamento. A profundidade é o nível de informação que você tira daquele sequenciamento. Por exemplo, no caso de transcriptoma fica mais fácil de entender. Você pode fazer uma profundidade de transcriptoma olhando só para o nível gênico. Você não quer saber como os transcritos foram expressos, eles foram gerados. Você quer saber se o gene foi expresso. Você não quer saber se o transcrito foi expresso. Mas você pode dar um passo a mais, aumentar a profundidade do sequenciamento e descobrir e olhar para o transcrito, além do gene como um todo. Dentro daquele gene que faz splicing alternativo, gera diferentes transcritos, quais os transcritos que foram sequenciados. Aí você está aumentando a profundidade do sequenciamento, entendeu? Você vai mais a fundo. É isso aí. Então, ó, na construção de biblioteca do RNA-seq, objetivo, gerar fragmento de tamanho adequado, gerar extremidade conhecida e preparação do multiplex. Mesma coisa, só que ele tem um passo a mais, que é a manutenção da orientação da fita. O que é isso? Quando um gene é expresso, ele não é expresso a partir das duas fitas, ou é da fita sense ou antisense lá no DNA. E essa informação ela pode ser importante. Então, a construção de biblioteca, quando se faz RNA-seq, quando se faz o RNA-seq, você tem que manter, você pode escolher manter a informação da fita, se aquele gene é proveniente da fita sense ou do antisense. Então tem esse passo a mais lá. RNA-seq você faz análise de tudo, é a coisa mais profunda que dá para fazer. Dá para você trabalhar, dá para fazer RNA-seq de novo pela primeira vez, dá para você fazer RNA-seq e descobrir, analisar os genes, os transcritos, RNA mensageiro, RNA ribossomal, RNA
transportador, dá para descobrir novos RNAs, dá para fazer o diabo com o RNA-seq. Ele é uma técnica muito poderosa. E aí os passos aqui da análise, você vai seguir no alinhamento, vai pegar o seu produto, aquele RNA, aquele fragmento que foi sequenciado, alinhar com a referência e vai receber os resultados de alinhamento lá, primeira coisa. Depois vem a montagem, que é mais difícil que a montagem de um genoma. Porque, além de no genoma você pegou, fragmentou e juntou, né? No alinhamento. Aqui é mais difícil, porque às vezes você tem vamos pegar um gene, que gera 2 transcritos. Um transcrito, ele é proveniente do exon 1 e do exon 2, e o outro transcrito, ele é proveniente do exon 1 com o exon 3. Aí o seu produto de sequenciado, o fragmento que você sequenciou, é do exon 1. Esse fragmento aqui que você sequenciou, ele é do exon 1, do transcrito 1 ou do transcrito 2? É o mesmo, né? Como é que você vai saber? Os algoritmos de RNA-seq que processam essa informação, eles conseguem fazer essa montagem. Não só isso, eles conseguem falar quantos splices alternativos aconteceram e se houve a descoberta de novos splices, né? Outros transcritos que até então eram desconhecidos. E aí nesse processo você descobre o transcrito novo, fragmento região nova, às vezes gene novo também. Até pouco tempo atrás aí tinha gene humano sendo descoberto. Não era gene codificador de proteína, mas era gene de fragmentos de RNA, não codificantes. Dá para fazer quantificação, você pega esses... A quantificação é bem simples. Quanto mais expresso é um gene, mais fragmentos ele vai gerar no processo de construção de biblioteca. Basicamente é isso. Você só normaliza pelo tamanho do gene, que se o gene for muito grande ele gera mais fragmento porque é grande, e pela quantidade de dados sequenciados. Né? Se o sequenciamento gerou muito dado, ele vai gerar muito fragmento também. Mas depois que você normaliza o tamanho do gene e o tamanho e a quantidade do sequenciamento, o rendimento do sequenciamento, a ideia é muito simples. Quanto mais expresso é um gene, mais fragmentos de biblioteca ele vai gerar. É basicamente isso. É o tal do FPKM. É análise de expressão gênica diferencial. Você pega lá esses 2 genes quantificados, faz uma análise de expressão gênica diferencial. Assim como faz para o PCR em tempo real, para o microarray, você consegue fazer a análise de expressão gênica diferencial. E análise funcional também, isso aqui, um monte de gene sequenciado, aqueles genes diferencialmente expressos, eles estão relacionados a uma via metabólica específica, eles têm alguma coisa em comum entre eles que fazem eles serem agrupados, a tirar uma informação funcional da transcrição, do sequenciamento. E variante, descobrir se tem deleção, SNP, tudo isso conta também. Esse é legal. Biópsia líquida. Biópsia líquida é o seguinte, tumor, uma pessoa no organismo está em desenvolvimento, o que ele faz? A maioria deles, não sei se todos, mas a grande maioria. Ele libera parte do seu DNA, parte do seu genoma na corrente sanguínea. São fragmentos pequenininhos de DNA provenientes do tumor, do genoma do tumor, que entram na corrente sanguínea e ficam circulando ali dentro na corrente sanguínea livre de célula. Tem lá um monte de célula e um monte de DNA, DNA livre de célula. Alguns desses DNA são livres de célula, eles são provenientes do tumor. E olha só que interessante, quando você analisa o genoma de um tumor, isso você faz com uma biópsia sólida, vai lá num paciente, abre o paciente, está com câncer de pulmão, tumor no pulmão, vai lá, tira uma biópsia e faz análise. Se você analisa o tumor, o genoma do tumor, é muito informativo aquilo. Aquilo vai caracterizar o tumor, falar que tipo de droga ele é mais eficiente para usar na quimioterapia, se é um tumor mais agressivo, se é menos... Ele dá informação, ele dá o panorama do tumor. Só que, para você fazer isso, é uma biópsia sólida. Você vai lá, abre o paciente, uma cirurgia, é desgastante o paciente, coloca a vida dele em risco. Às vezes o tumor ele está numa região difícil de acessar, não dá para fazer várias biópsias. Às vezes a porção que você tira do tecido para fazer a biópsia não representa o tumor como um todo, tem várias limitações. Só que tem esse tal do DNA livre de célula, que o tumor libera, que fica circulando pela corrente sanguínea. E você pegar e tirar o sangue de um paciente e analisar aqueles DNAs que estão ali dentro, dá para separar, dá para identificar qual DNA é proveniente do tumor, qual DNA não é proveniente do tumor, que é natural, né, normal, sem estar com mutação, sem problema nenhum. Dá para separar. E isso só dá para fazer hoje em dia porque nós temos tecnologias tão robustas como sequenciamento de nova geração. Antes não dava. Não dá para fazer, porque você precisa ter uma cobertura tão grande, uma profundidade de sequenciamento tão grande para você conseguir analisar a mutação que é extremamente rara. Você conseguir discriminar o que é um artefato de sequenciamento de uma mutação verdadeira. Então, hoje em dia dá para fazer isso. E olha que loucura, a Illumina, que vocês sabem, quem conhece sabe que não é boa nem nada, é o maior provedor, maior fornecedor de sequenciamento de nova geração do planeta, investiu numa empresa, numa startup, junto com quem? Ninguém mais, ninguém menos
que o nosso querido Microsoft e com o nosso querido Jeff Bezos da Amazon. Que também, dois não são bobo nem nada. Eles foram lá, eles bancaram uma startup chamada Grail, essa startup aqui, que o objetivo delas era, dessa empresa aqui, dessa startup, era fazer uma detecção cedo do câncer. É como meio que fazer o diagnóstico mais cedo possível do câncer, mesmo que um paciente ainda não tenha nem sintoma. Pode ser utilizado como um teste de screening, como de rotina, teoricamente, para identificar por meio de biópsia líquida, exatamente esse processo que eu mostrei para vocês, coleta o sangue, procura fragmento DNA livre de célula proveniente de tumor e faz a caracterização do tumor por conta de uma amostra retirada do sangue. Só que esses caras, o objetivo deles não era só fazer isso, era utilizar isso como processo de detecção do mais cedo possível do câncer, o mais cedo, assim que ele aparecesse ou mesmo antes de um paciente ter sintoma. E essa semana agora, esses dias atrás aí, depois de anos, fazia tempo que eles tinham começado, eles lançaram o primeiro produto, que é esse aqui, que é o Gallery, que é um screening de biópsia líquida de multicâncer, acho que ele consegue detectar 50 ou 70 tipos de câncer diferentes por meio de biópsia líquida, e faz por NGS. Cara, isso é um negócio muito da hora, é muito louco isso daqui, cara, porque esse kit aqui, esse teste, ele pode ser utilizado como teoricamente falando, tá? Como um kit, um teste de rotina. De rotina. A pessoa não precisa ter um tumor, nem estar desconfiado de ter câncer. Ela vai lá, sei lá, cada 6 meses vai no médico, faz um teste como esse e verifica se tem um DNA. Ele consegue diferenciar o DNA normal do tumoral, né? Aqui é por conta de histona, modificação de histona, tal, e metilação de histona, mas ele consegue fazer esse processo. Muito louco, foi agora isso, agora. A Illumina, que é uma das investidoras da empresa, ela está tentando comprar a Grail por 7 bilhões de dólares e não está conseguindo por burocracias. Aí não sei o que está acontecendo direito, mas ela está tentando comprar por 7,1 bilhões de dólares essa empresa, que tem um produto que acabou de ser lançado, 7 bilhões, para vocês terem noção do que vem pela frente. Muito, muito legal. E aí, PGT, para finalizar, acho que esse aqui é o último. O PGT é o teste genético pré-implantacional, que também é outra coisa maravilhosa que a gente consegue fazer agora por NGS. As mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, a cultura mudou, a humanidade vem mudando, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, o que dificulta na gravidez, aumenta a chance de nascer bebês com síndromes, com aneuploidias, etc. E dificulta o processo de gravidez. Mulheres que tiverem a possibilidade ou a necessidade de fazer fertilização in vitro, elas podem fazer fertilização in vitro. Os embriões gerados a partir da fertilização in vitro, eles podem passar por uma biópsia, uma pequena biópsia. Quando ele está com algumas pouquinhas células ali, você tira um pouquinho daquelas células dele, antes ele ser implantado, né? Ele foi gerado, fertilização in vitro, foi gerado, está crescendo. A hora que ele chega em blástula, se não me engano, não sei, tem alguns dias lá que dá para fazer isso. Ele tira um pouquinho dessas células e faz um sequenciamento de genoma completo, muito superficial, uma cobertura baixíssima, só que do genoma inteiro. É menos de uma vez de cobertura. Você faz uma análise bem grosseira do genoma inteiro do embrião. E essa análise muito grosseira, ela é equivalente, mais ou menos, a uma análise de cariótipo. Você pega lá e olha para o cromossomo, né, que você olha para o cromossomo lá no microscópio e vê se tem alguma aneuploidia, uma trissomia do 21, por exemplo, síndrome de Down, ou qualquer outra variação genética mais grosseira do cromossomo, qualquer outra aneuploidia, você vê lá pelo microscópio. Aqui o raciocínio é semelhante. Só que você faz o sequenciamento do genoma inteiro, ó, e ele vai sequenciando tudo. Então, o que se espera é que todos os fragmentos gerados ali ao longo de todo o genoma desse embrião, ele tenha 2 cópias, né? É um indivíduo, um cromossomo homólogo que veio do pai, outro que veio da mãe, ele vai ter 2 cópias ali, tudo bonitão. E de repente, ó, no processo de sequenciamento, teve uma região ali que teve 2 vezes ou 3 vezes de quantidade. Alguma coisa aconteceu aqui. Então esse indivíduo pode ter uma trissomia, por exemplo, aqui no caso do cromossomo número 9, né? E aqui fala até se é menino ou menina, apesar de aqui no Brasil não poder, você não pode, não sei se em algum lugar do mundo pode, talvez na China possa, mas aqui não pode, você não pode saber se é menino ou menina. Mas ele mostra também lá o cromossomo X e o Y. Aqui é o que foi o contrário, foi uma deleção muito grande, talvez um cromossomo inteiro ou parte do cromossomo. Aí o que faz? Não implanta esse embrião. Esse embrião, ele vai gerar uma criança com alguma síndrome. A probabilidade desse embrião, depois de ser implantado, não fecundar, não virar, é muito grande, então não nem implanta. Não gasta dinheiro, não causa transtorno para os pais, evita de nascer crianças com síndromes, etc.
Então é um negócio muito, muito doido, fantástico que está sendo feito aí por NGS. E tem uma empresa no mundo, ela atua aqui no Brasil, é muito forte, é muito boa, cara, que é a Genomics. Aqui no Brasil, ela é uma das maiores do mundo, ela atua aqui no Brasil e ela faz isso, entre outras coisas. Muito legal. Agora é o seguinte, quais são os próximos passos aqui pra gente? Eu falei o máximo que eu pude falar aqui nesse tempo que nós temos. Dei o máximo de detalhes que deu para dar. Eu acho que deu para cobrir bastante coisa, espero que vocês tenham gostado. Só que você que entendeu a importância de NGS, que quer dar um passo além, você que quer se aprofundar, quer aprender um pouco mais, para você que acha que vale a pena o investimento na sua carreira, você quer ter essa diferenciação, ser livre, independente de outras pessoas, conseguir fazer as suas coisas, eu tenho uma ótima notícia para todo mundo, inclusive para os membros do Clube do DNA, é que neste exato momento, a partir de apertar essa setinha aqui, eu estou lançando um curso novo chamado Sequenciamento de Nova Geração, do Zero Análise dos Dados. É o mesmo tema aqui da nossa palestra, dessa Masterclass, só que numa profundidade muito maior. Com muito mais detalhe, você entender exatamente como faz cada processo, as codificações, a manipulação dos dados. É um curso completo sobre esse processo como um todo. É para você, profissional, quer trabalhar, pensa em trabalhar, quer se capacitar na área de biologia molecular, mais especificamente de NGS. Então é o curso completo de sequenciamento de nova geração do Zero Análise dos Dados. Deixa eu passar aqui o cronograma do curso para vocês verem. O curso, ele está dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é uma introdução à era genômica, mas não tem nada de blá 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 aqui nessa era genômica, são informações aplicadas. Aliás, todos os meus cursos não têm esse negócio, vamos falar do histórico, as tecnologias que existem, não tem nada disso, é aplicado, coisa que você usa no dia a dia, que é útil para a vida. Eu não falo de tecnologia morta, eu não falo de coisas que, não tem nada disso, é direto ao ponto. Então a era genômica dá o contexto de onde nós estamos agora e por quê, e como isso culminou no momento que nós estamos passando no planeta Terra em relação a NGS e outras técnicas de sequenciamento. Depois a gente fala do fluxo de trabalho para você entender, dominar como é que funciona a tecnologia Ion Torrent de ponta a ponta. Depois a mesma coisa para o fluxo de trabalho Illumina, que são as 2 tecnologias no mercado. Então não estou falando de Solid, que é tecnologia morta, não estou falando de equipamento que não vem, eu estou falando de coisa que existe na vida real. E as aplicações, essas todas que eu passei aqui para vocês, só que em detalhes, que eu acho que talvez seja um dos módulos mais legais, mais interessantes, que é aplicável para qualquer pessoa, desde a área quem trabalha com veterinária, fisioterapeuta, porque tem área ali para todo mundo. Então aqui, destrinchando um pouco mais, a área genômica, a gente vai falar a introdução ao sequenciamento do DNA, as 3 gerações de sequenciamento, falei rapidinho o que são elas, a evolução das tecnologias, para finalmente introduzir ao NGS. Depois a gente vai falar de construção de biblioteca, lá no Ion Torrent, né? Deixa eu falar uma coisa. Essa primeira parte aqui do curso, esse primeiro módulo está disponível agora, imediatamente. Está disponível, se você quiser acessar, você consegue acessar. O fluxo de trabalho Ion Torrent também está pronto, disponível, pronto para você acessar. Falar lá em detalhes, construção de biblioteca, PCR, emulsão, enriquecimento, sequenciamento, está profundamente, está tudo lá perfeitinho. O próximo módulo, que é o módulo 3, ele fica disponível no dia 21, daqui exatamente 15 dias, na segunda-feira, dia 21 na segunda-feira, daqui 15 dias. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso por 2 razões. É tipo Netflix, vai jogando as séries aos poucos. Não, brincadeira, não é por isso. É porque, como o conteúdo dele é bem denso, eu fiz um intervalo de 15 dias, porque nós vamos fazer a aula ao vivo, com mentoria coletiva. Eu já vou explicar como é que funciona, para a gente dar continuidade no treinamento. Então você faz treinamento até a metade, aí no dia 21 entra a outra metade, daqui 15 dias depois da aula ao vivo. Aí vai falar a mesma coisa da construção da biblioteca, PCR em ponte, sequenciamento. E depois, no mesmo dia, no dia 21, sai a quarta parte. O terceiro módulo e o quarto módulo saem juntos, daqui 15 dias. Aí vem destrinchando tudo isso aqui, sequenciamento de novo, sequenciamento, ressequenciamento, Outras informações aqui sobre o curso. O curso é 100% online, ele é todo aqui feito via as ferramentas. As aulas são gravadas, boa parte delas já está tudo gravado, só que nós vamos fazer 2 aulas ao vivo, justamente para isso. Então, fez a primeira metade do curso, os 2 primeiros módulos, a gente faz uma aula ao vivo para tirar dúvida com o resumo desses 2 módulos e para uma mentoria coletiva para quem faz NGS, quer fazer NGS, quer montar um projeto. É nessa aula que eu vou tirar a dúvida, eu vou explicar, indicar tecnologias, kits, essas coisas. Serve para isso nessa aula. E o curso ele tem uma carga horária estimada de 14 horas.
14 horas está dividido mais ou menos assim. 8 horas que é do curso, desses 4 módulos que eu mostrei para vocês, mais 6 horas de aulas extras que são a base para você conseguir aproveitar bem o curso. O curso ele é de nível intermediário avançado, mas ele serve para todo mundo, para quem está no nível intermediário, avançado, no básico, quem está só aprendendo e quem está se capacitando, porque tem essas aulas introdutórias aqui. São 4 aulas introdutórias para você bala para entender tudo que eu vou falar no curso. Aí são mais 6 horas. E onde está esse curso, minha gente? Onde você pode acessar esse curso? Como é que você fala? Como é que eu acesso esse curso? Para você saber onde você acessa esse curso, eu preciso te explicar o que é o Clube do DNA. Porque o curso, ele está dentro do Clube do DNA. É como se você quisesse assistir, sei lá, fala um filme da Disney que saiu faz pouco tempo aí, que está lá exclusivo na plataforma. Está lá exclusivo na plataforma, aqui é a mesma coisa. Esse curso está dentro da plataforma, então eu tenho que explicar para vocês o que é o Clube do DNA. O clube, apesar de chamar clube, ele é uma escola. É uma escola de biologia molecular. A gente chama de clube porque escola tem cara de chato, então é um negócio legal. O clube é para ser divertido, para ser descontraído, mas com altíssima qualidade. É um lugar para você aprender biologia molecular de altíssima qualidade. Lá, as aulas do Clube do DNA, você vai aprender do básico, biologia molecular, do básico ao avançado. Então tem aulas técnicas, teóricas e práticas, apesar da prática ainda não entrou nenhuma, mas tem aula prática, tipo na Maria Braga, eu lá no laboratório fazendo, já está em preparação, mas ainda não foi, mas tem aula teórica e prática lá para você assistir. Desde a estrutura do DNA até as análises de bioinformática. Já tivemos aula de estrutura do DNA e os primeiros passos de bioinformática, já tem algumas aulas lá, está tudo disponível para você assistir. Para todos os níveis. Mais ou menos está dividido assim, 50% do conteúdo que está lá é básico, 30% intermediário e 20% avançado, para todos os níveis. E para qualquer profissional da área de biológica. Pode ser você dentista, agrônomo, não importa. Você consegue chegar lá com zero conhecimento e se aprofundar e aprender biologia molecular. As aulas, como é que funciona? As aulas são semanais e ao vivo. Então, toda terça-feira, às 7 horas da noite, nós temos a aula do Clube do DNA com um tema diferente. 1h30 de aula, um tema diferente. A gravação dessas aulas, eu não posso assistir ao vivo, terça-feira eu trabalho, a minha mestrado é à noite, não dá. Não importa, a gravação da aula fica disponível. A aula acontece na terça-feira, às 7 da noite. No dia seguinte, lá pelas 11 da manhã, a gravação já está editada, bonitinha, pronta para você assistir sob demanda, tipo Netflix, tipo Disney Plus, mesma coisa, mesmo esquemão. Tá lá para você assistir. Então você pode assistir quando você quiser, do jeito que você quiser, tá? Tem a gravação, 1h30, eu falei tudo isso, né? Tá aqui, ó. Então fica ali uma plataforma bonita, é um site bonito de ver, fácil de acessar, dá para baixar as aulas. Aí, ó, esquemão Netflix para você acessar as aulas que estão lá. Tem aplicativo para você assistir no celular, dá para assistir offline também, não precisa assistir online. Se você quiser viajar, sei lá, e quiser assistir numa viagem, dá para assistir sem gastar dados. A estrutura que está lá é super organizada, é uma plataforma exclusiva para membros. Não entra gente de fora, ninguém consegue ver, é para quem é do clube. As aulas estão organizadas por tema, tem um sistema de busca tipo Google, que você pode colocar lá nível básico, ele vai mostrar só aulas de nível básico, intermediário, só nível intermediário. Tem chat em tempo real para a gente trocar ideia durante as aulas ao vivo, dá para fazer o download das aulas que eu falei para vocês. Tem espaço para tirar dúvida, toda aula a gente tira várias dúvidas, eu vou parando no meio, a gente vai conversando. E essas aulas têm emissão de certificado, então não importa se você assistiu gravado, se você assistiu ao vivo, se assistiu tudo de uma vez, se você assistiu picado, você vai receber o certificado. Se assistiu a aula, tem um robozinho que ele identifica as aulas que você assistiu, você já viu, ele emite seu certificado automaticamente todo mês. Você vai lá, baixa o certificado, leva para a faculdade, faz o que você quiser. Tem o bônus 1, que toda aula, isso é muito, muito legal. Toda aula ela é acompanhada de um caderno. É uma apostila, a gente chama de caderno porque é muito mais bonito que uma apostila. Ela vem acompanhada de uma apostila. Para quem quer complementar o aprendizado com leitura, quem gosta de fazer anotação, fica ali com esse caderno online, é digital, né, para você ir estudando também. E o PDF dos slides. Toda aula disponibiliza a apresentação em PDF. Aqui, ó, são os cadernos das últimas aulas que a gente teve. Coloquei alguns dos cadernos aqui, ó. Eles são muito bonitos, eles são fáceis de ler. Cara, é só baixar e ler, tá lá em PDF, é muito bom, de diferentes temas. Ó, teve de biologia molecular básica, estrutura, PCR, bioinformática, eletroforese, toda semana tem uma aula. Aliás, a galera do clube que tá aí, ó, o caderno de sequenciamento Sanger já tá lá. Ele demorou um pouco, que o designer tava viajando, o bonecão, e ele demorou para produzir, mas tá lá na ferramenta já, pode baixar e ler. E tem um bônus 3, terceiro bônus aqui, que é a comunidade Jaleco Furado. É uma comunidade dentro do Facebook, fechado também,
para troca de informação, para fazer discussão, pedir ajuda, tirar dúvida, sei lá, falar de vaga que está aberto, concurso, bater papo, o que vocês quiserem, é legal pra caramba, é super movimentado lá a comunidade, as pessoas estão lá trocando ideia direto, fazendo perguntas, interagindo, é muito, muito bom. Tem vários membros lá no Jaleco Furado. Chama Jaleco Furado para a gente lembrar das nossas raízes, nossas origens e todo mundo se manter no mesmo nível lá, tratar as pessoas com cordialidade, sem agressividade, sem querer se expor, sem querer ser arrogante, nada disso. Então ali é um ambiente tranquilo para você trocar suas ideias. E quanto custa o clube? Quanto que custa? Quanto você paga para participar do clube? Você tem duas opções de filiação. Tem dois tipos de membership lá, dois tipos de filiação. Tem duas opções. Vou falar a primeira opção. A primeira opção é chamada de membro regular. Presta atenção nesse nome, é o membro regular. Ele não tem compromisso com o clube, ele entra e sai do clube a hora que ele quiser, ele paga estilo Netflix, mensalidade, a hora que você não quer, você cancela, a hora que você quiser, você volta. Você não tem compromisso nenhum com o clube, você assiste quando você quiser, você pode assistir quando você... É igual Netflix, não tem diferença. E lá, esse tipo de membro, ele tem acesso a tudo isso que eu acabei de falar. As 4 aulas ao vivo por mês, acesso à gravação de todas as aulas, acesso à comunidade Jaleco Furado, o caderno toda semana, o PDF está lá para ele pegar isso, acessar quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Para ser membro regular, você paga R$ 24,90 por mês, que é um preço muito baixo, é o mínimo que eu consegui fazer para conseguir manter essa estrutura funcionando, mas é para a galera ter acesso, ter informação de qualidade, um material de altíssima qualidade. Quem tiver aí do Clube do DNA e quiser colocar informação sobre o caderno, sobre as aulas, coloca essa informação sincera, pode colocar aí no chat. É de qualidade, eu faço as coisas com o maior capricho, não sou o único professor, tem professores convidados também, as coisas são de altíssima qualidade e é um preço... Cara, quando você gasta R$ 24,90 por mês aí? Você gasta comprando dogão, refrigerante. É uma saidinha que você dá, é isso, é o preço de uma mensalidade do clube. E se você, não sei se eu vou gostar, vai lá e testa. Tem 7 dias grátis. Você entra, faz o cadastro no clube, testa por 7 dias grátis. Se você gostar, fica. Não gostar, vai embora. Depois, no futuro, você pensa de volta se você quer voltar ou não. É a garantia CQQ que cancele quando quiser. Um membro regular cancela quando quiser. No questions asked. Você vai lá, cancela, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas existe uma segunda opção de filiação. Qual que é a segunda opção? A segunda opção são os membros titulares. O regular está aqui e foi o que eu falei para você. O membro titular, ele tem acesso a todas as coisas do membro regular, exatamente as mesmas coisas, só que ele tem acesso também a cursos extras fechados que estão lá na plataforma. Agora, por exemplo, tem um curso lá sobre os mercados de atuação na área de biologia molecular, para você conhecer as outras áreas além da carreira acadêmica, o que você pode fazer da vida na área de biologia molecular. Tem um guia prático como desenhar primers e sondas para PCR em tempo real. O membro titular, ele tem todas essas vantagens, então ela tem essas vantagens, isso aqui, a mais, né? E quanto que ele paga? O membro titular, acredite se quiser ou não, ele paga menos que o membro regular. É mais barata a mensalidade do membro titular. Só que a diferença é que o membro titular tem um compromisso anual com o clube. O membro regular, ele entra e sai a hora que ele quiser. O titular, ele entra, ele tem que ficar pelo menos um ano para depois decidir se ele vai querer ficar ou não. Então ele tem que pagar a mensalidade por 12 meses. Na verdade, 12 aqui, ele pode pagar quantas vezes ele quiser. Se ele for pagar em 12 vezes, aí sim ele vai pagar. Só que enquanto menos vezes ele paga, o membro, se ele quiser pagar em uma vez, por exemplo, ele pode. Aí ele vai ter um desconto progressivo. Então, por exemplo, o cara que paga a mensalidade, paga o clube em uma vez só, ele tem um desconto de 2 meses na mensalidade. Ele paga 10 meses. Ele vai pagando mais barato que o regular e tem mais benefício, beleza? Então, o curso que está lá até agora para membro titular é o mercado de atuação. É um curso aplicado para você conhecer os mercados de atuação, escolher aquele mercado que melhor se encaixa no seu perfil, para você que não sabe se vai na carreira acadêmica, para você conhecer as possibilidades de atuação fora da nossa visão limitada que geralmente nós técnicos temos, né? De pesquisa, conhecer outras coisas. Eu falo de todos esses mercados que estão aí, um mundo fora da academia. E o outro é um guia prático, são 14 aulas teóricas e práticas, sobre como obter óligos, primer e sonda para PCR em tempo real. Ensaio pronto, como desenhar ensaio, como fazer, tudo lá certinho para você começar. E agora, com isso, eu vou te falar quanto que custa, qual é o preço do curso Sequenciamento em Nova Geração do Zero Análise dos Dados, que ele é exclusivo para membro titular, tá? Ele não é para membro regular, que fique muito claro aqui. Os cursos completos são de membro
titular. Então, o curso de sequenciamento nova geração do Zero Análise de Dados é para membro titular. Quanto que custa para você ter acesso a esse curso completo? Nada. Não custa nada. Então, se você aí que está me assistindo é membro do clube, você é membro titular do clube, está assistindo essa aula, dá 5 minutos, você pode acessar a plataforma que as aulas estarão lá para você já assistir. Começar hoje, se você quiser. Eu duvido que você vai querer, por tanto que eu falei aqui, mas você pode começar hoje e vai estar lá até a metade do curso. Não se esquece, a outra metade sai daqui 15 dias, tá? Depois da aula ao vivo. Mas está lá e você pode assistir quando você quiser, não paga nada. Eu falei para vocês quando vocês entraram no clube, eu falei, vem comigo que vocês não vão errar, porque esse clube aqui vai ficando cada vez melhor. E tá aí um curso completo. E na boa, ó, aqui com a minha modéstia toda de lado, eu não conheço, eu não sei se tem ou não, mas eu não conheço, eu trabalhei na área, eu não conheço no Brasil um curso que seja tão bom, tão profundo, tão completo como esse que eu estou colocando aí de graça para os membros do clube. Beleza? Então, é quase que um presente, não é um presente, porque tem uma transação financeira aí, mas é quase um presente. Eu estou fazendo com o maior capricho do mundo, colocando toda a minha energia nisso. Aliás, eu estou até desaparecido das redes sociais, porque eu estou gravando todo dia, preparando aula todo dia para colocar esse negócio no ar e está ficando show de bola, tá? Bonito, bonito, bonito. Mesmo para quem é membro titular, para quem é membro titular, tá lá. Se você aí quer entrar como membro titular, se você que não conhecia o clube, você que está conhecendo o clube agora, Universo da Biomol agora, e quiser entrar, seja como membro titular ou regular, você pode testar por 7 dias grátis. O titular também, você pode testar por 7 dias grátis, que depois você cancela, se você não quiser. Como você vai pagar? Você pode pagar cartão de crédito, cartão da Caixa, PayPal, boleto, bancário. O sistema é super seguro, a plataforma de cobrança é a plataforma mais conhecida do Brasil, uma das melhores do mundo em termos de cursos digitais, online, então fiquem tranquilos, não tem erro, tá cancelado, dá para fazer o diabo aqui, não se preocupe. Só uma observação bem importante, que os membros titulares, quando você vai entrar como membro titular, você pode pagar lá os 24 e 26, só que infelizmente ainda não tem como, a ferramenta não permite, ele vai cobrar, ele vai pegar o limite, ele vai usar o limite do seu cartão. Então ele vai usar o limite referente a 12 meses, tá? Apesar de ser 24 e 26 por mês, ele vai pegar o limite em 12 meses. Então eu tô te falando isso para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Você saber que ele vai utilizar o seu limite. Não tem como, não tem saída, infelizmente é o que nós temos para hoje. É a emissão mensal, o Universo da Biomol é uma empresa formalmente existente, e tem CNPJ, tudo organizado, a gente faz a emissão mensal de nota fiscal para todos os membros. Todos os membros têm a emissão mensal de nota fiscal. Isso quer dizer, estou te falando isso por quê? Para você ficar seguro, né, aqui do Universo da Biomol, mas é para você saber também que você pode pagar o Clube do DNA com taxa de bancada, que tem emissão de nota fiscal. Se você precisar, a gente coloca o número do processo ali tudo e você consegue pagar com a taxa de bancada. Galera, valeu, vou fechar aqui, muito obrigado, várias pessoas estão me parabenizando, elogiando, eu agradeço todo mundo do fundo do coração, guerreiros que ficaram até agora aqui, estou feliz demais com essa apresentação, com a participação de vocês, espero que vocês fiquem aqui, seja no clube, seja no Universo da Biomol, no YouTube, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Pode contar comigo, tá? Manda mensagem aí, se for gente no e-mail, se não for gente pode ser no direct do Instagram mesmo. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.